Olá pessoal, está começando mais uma edição do Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre jornadas de sucesso, e essa jornada pode ser a sua também. A cada edição nós temos um convidado especial que vem para cá contar um pouco da sua história e dar dicas para você que está em busca de oportunidades aqui no Canadá. Eu sou o Felipe Ramiro, ao meu lado meu amigo Rodrigo Goulart. E antes da gente começar, como sempre, pedimos o seu apoio, se vocês puderem dar o like no vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação toda vez que lançarmos um conteúdo novo. Certo, Rodrigo? É isso aí, Felipe. Queria avisar pro pessoal também, agora a gente está com uma página, né, no LinkedIn, já temos a página no Facebook também, então, por favor, se inscrevam lá, entrem em contato com a gente também, a gente quer saber suas opiniões, feedbacks, né, sugestões de convidados também, o que vocês querem assistir, estamos à disposição. E hoje, para mim, assim, é um dia bem legal também, Felipe, bem especial. Eu estou com a Laura, que eu pessoalmente costumo dizer que ela é a rainha do networking. Então, eu não conheço ninguém que faz tanto networking tão bem feito que nem ela. Então, pra gente, né, é uma honra ter a Laura aqui. E, Laura, conta um pouquinho aí pra gente como que você surgiu isso, né? Assim, tudo desde o início, né? Como que foi lá no Brasil, como que começou a sua carreira. Acho que a gente tem muita coisa pra explorar hoje aqui, né, Felipe? Tem sim. Com certeza. Primeiro, agradecer aí a presença. Eu sou fã de qualquer trabalho, conteúdo que ajude brasileiros que estão querendo vir para cá ou que estão aqui. Eu acho que o poder da comunidade é muito importante. E toda vez que eu faço, eu gosto sempre de olhar para trás, refletir sobre erros, acertos. E eu acho que muito da minha trajetória no Canadá foi construída porque eu fui ativa em comunidade e me beneficiei de muitos mentores. Então, quando a gente fala de rainha do networking, a gente vai contar um pouquinho, mas basicamente é, na minha visão, um dever do imigrante, quando ele chega aqui, de give it back. Então, se tudo que tu aprendeu, essa troca, as dicas de quem chegou antes, é o teu dever retribuir. Então, através de networking, através de oportunidades como essa, estou bem feliz. Show de bola. Não, eu penso assim, da mesma forma, mas tanto eu e o Felipe, né, a gente virou mentor por isso, né, a gente foi ajudado também, né, nas mentorias, principalmente no meu caso do CNPM, então assim, aqui não falo, me sinto na obrigação, o mínimo que eu posso fazer é retribuir. E Laura, conta pra mim, como começou sua carreira lá no Brasil? Eu sou gaúcha, né, de Porto Alegre, e a minha família tem um pequeno business lá. E então eu cresci em ambiente de varejo, é a minha paixão, ambiente de loja, marketing, vendas. E aí fiz administração na Federal do Rio Grande do Sul, e aí eu trabalhei lá, fiz estágio em empresas grandes de varejo, depois fiz um trainee também numa empresa. Então eu trabalhei bastante tempo com marketing de varejo em Porto Alegre, depois eu fiz um trainee, trabalhar também com marketing de varejo em São Paulo, e nesse período eu fiz alguns intercâmbios, então eu sempre tive na minha cabeça de que eu fiz intercâmbio para a China, fui fazer uma business school lá, estudei em Portugal, e eu queria morar fora, era minha paixão, então eu e o meu namorado, na época, a gente decidiu pelo Plano Canadá e viemos em 2016, final de 2016. Vocês já vieram com PR ou vocês vieram ou foram do programa para estudar ou cogitou outro país também? Quando a gente começou a pesquisar, o nosso objetivo sempre foi longo prazo. Então, tu acaba ficando entre mais ou menos duas opções na época. 2016 era Austrália, Nova Zelândia, talvez, e Canadá. E pela questão do fuso horário, para mim, o Canadá foi o que pesou, porque tu não teria aquela quebra que tem na Austrália. Sim. Na época, a gente veio para fazer college, os dois. Fizemos um programa. Só que quem é mais old school, 2017... 2017, deve lembrar que o PR, para conseguir virar PR, naquela época a pontuação estava muito baixa. Uhum. Então, eu vim para estudar, mas eu fiquei 2-3 semestres do college aqui, porque quando a gente estava para embarcar, nós demos conta, poxa, já temos a pontuação para aplicar. Então, saindo do Brasil, o meu visto estava, né, para estudante, vim estudar na Humber, mas correndo com PR, então saiu em 6 meses. Que legal. Pô, foi bem rápido, eu lembro então. que teve, acho que se eu não me engano, foi 410, 14 o Round of Invitation. Era super baixo. Era uma coisa assim... Bem diferente. Bem diferente. Não, o meu, quando eu fui chamado, foi 475. O meu foi o pior. Quando eu fui, né, no meu Round of Invitation. Até 2016, 2017 estava com uma pontuação bem baixa para... eu nem lembro os nomes do programa de imigração, mas para aquele que tu... Federal Skilled Worker, que tu usava imigração... o FSW.
Então, isso acelerou muito as coisas, porque eu já estava fazendo bastante networking e eu tinha conseguido um copy de uma empresa bem grande de varejo aqui na área que eu queria, que era marketing. E aí, com o PR, eles me fizeram uma proposta, então eu não voltei para o college para concluir. Eu acabei ficando na empresa e aí fui promovida algumas vezes lá. E hoje eu estou em marketing também, mas mais na parte de branding, numa empresa, numa multinacional de bens de consumo. E quando você... E antes, assim, de você vir para o Canadá para estudar e tal, você já tinha vindo para turismo também? Ou visitar? Ou já veio de primeira já, assim, de cara? Que nem alguém que eu conheço, né, Felipe? Eu conheço alguém também que é assim. Vim de mala e cuia, literalmente. Só que eu sempre tive muito isso de desbravar. Então, por exemplo, eu vou falar várias vezes aqui de varejo, porque eu cresci em ambiente de loja. Eu amo visitar loja, entender ponto de venda, estudar comportamento de consumidor. E eu tinha um blog na época da faculdade, que eu fiz intercâmbio na Europa. E aí, lá é muito barato viajar. Então, eu fazia aqueles mochilões de adolescente, mas eu visitava todas as flagships e loja conceito, tirava foto, entrevistava e postava no meu blog. E aí, eu comecei a pesquisar sobre o varejo na China e ver a adaptação, isso foi em 2012, que as marcas americanas faziam para entrar no mercado chinês. Porque o consumidor chinês, naquela época, tu tinha que ensinar ele a consumir. Então, por exemplo, uma marca tipo uma H&M, as lojas deles na China, eles criavam ambientação. Então, a coleção de roupa de academia, eles botavam um monte de equipamento de ginástica e música de academia. As roupas de festa, cheio de luz, tipo uma boate, para ensinar o consumidor que existem roupas para diferentes ocasiões. E aquilo mexeu comigo. E aí eu achei uma business school e enquanto eu estava escrevendo o TCC, que eu estava só estagiando e escrevendo, larguei o estágio e fui morar 3 meses na China. Eu fiz um estágio lá e fiz um curso de negócios. Então... Nossa, deve ser uma experiência assim, muito engrandecedora. Durante o meu MBA eu tive a opção de ir para Xangai. Teve o pessoal que foi fazer um módulo lá, né? Eu acabei optando para ir para Londres, mas eu acho que deve ser uma experiência assim, surreal, né? Ainda mais a parte de business na China, a fomentação econômica forte que tem. Nossa, que legal. Eu até tenho curiosidade assim, em relação à língua. Como é que é isso lá? Né? Porque eu não conheço muita gente que vai para a China e eu não tenho esse retorno para saber como é que funciona lá. Não, e eu tenho uma amiga minha canadense que ela morou lá, acho que 3, 4 dando aula de inglês e assim, se você não sabe os fonemas, eles não entendem, entendeu? E fazer os fonemas, né? Ela pode dizer o som certinho para eles terem a compreensão. É bem complicado. Então é uma pergunta muito interessante. De repente deve ter também diferença na região, não sei. É muito. Eu viajei, na verdade, eu fiquei os 3 meses, mas eu viajei bastante. Eu peguei o trem-bala, cruzei a China, fui pro interior, fui desbravar, assim, e muito pouca gente fala inglês. Então, a barreira de, comunicação é bem grande. Tu saía um pouquinho de Xangai e, na verdade, até tu ia nos restaurantes mais locais, cardápio só em chinês, e eu tinha aprendido 2 coisas, assim. A gente tinha aula de mandarim todos os dias de manhã e fazia Tai Chi Chuan antes das aulas. Acordava às 7, acordava às 5 e às 7 começava 2 horas de mandarim e Tai Chi Chuan. E claro que eu não lembro nenhuma palavra, mas eu aprendi o símbolo de peixe, que eu adoro, e, sei lá, de carne. Então, eu olhava aquele cardápio sem nenhuma foto, ninguém entendia, isso aqui é alguma coisa com peixe. E aí teve uma história bem interessante, porque eu fui com um grupo de amigos, todo mundo gringo, né? Eu era a única brasileira. E a gente começou a apontar porque dizia peixe. E daí o cara dizia alguma coisa como não. E mas a gente quer, é um barato, vamos nesse. Daqui a pouco chega, o cara trouxe várias bolinhas de peixe congeladas. Ele tava tentando nos dizer que eu deveria ter pedido, tipo, fundir o caldo quente para cozinhar também. Aquele era o acompanhamento. Nossa. Mas a barreira de comunicação, né, super grande. Nossa, eu tenho histórias de amigos meus que foram pra China, assim, contando que eles cozinham. Não, eu quero frango, beleza, mas eles cozinhavam um caldeirão, que nesse caldeirão tinha frango, tinha cobra, tinha tudo. É esse? Eles pegam, misturam, tiram e colocam. Então, ou seja, você comeu frango, mas eles prepararam no caldeirão com cobra, com, sei lá, outras... Sei lá, bom que já abre apetite, né? Tu já vê isso aí. Então, falando nisso, você teve algum problema com intoxicação alimentar, alguma coisa assim? Então. Que é comum, né? Eu tô falando que o pessoal que vai pra Índia é super comum. Pô, me problema. E assim, eu fico assim...
É que a questão dos hábitos, eu tentei, eles sempre falavam que lá evitar comer comida na rua, então eu sempre fui em restaurante limpinho e tal, mas eu acho que é muito mais a questão do hábito alimentar. Eu não como muita fritura, mas a comida lá vai muito óleo, então no período que eu fiquei na China, todos os dias eu tive problema de intoxicação alimentar. Caramba, sério? Tomava muita água, tudo, eu não consegui, e eu acho a comida muito boa, mas eu acho que é muito pesado. Embrulha é muito, muito, né? Então, Laura, aí você voltou da China, né? Você foi... Como que foi depois seu retorno, sua estabilização no Brasil? Como que foi? Então, a China foi também, foi isso de desbravar, mas era parte do meu planejamento. Eu entrei na administração e eu tinha muito na minha cabeça que eu queria fazer um trainee. E aí, vindo de uma província do Rio Grande do Sul, eu entendia que tinha que ter alguns pontos de diferencial para me fazer atrativa para as empresas. Então, a China, os intercâmbios. Quando eu voltei, eu comecei a aplicar para os trainees, e daí eu passei em alguns, acabei escolhendo um que era em São Paulo. E aí o projeto no primeiro ano foi muito legal, porque essa empresa é uma empresa de materiais de construção, e eu estava aplicando para varejo. E aí no processo de entrevista eu falei com eles, e eu não tinha aplicado, eu nunca apliquei para esse trainee, na verdade. Eu fui chamada por uma recrutadora que me achou e falou, tu tem o perfil, participa do processo. Então, Nossa, eu não quero participar. É difícil de ver isso daí, né, lá no Brasil. E foi longo, assim, o processo do trainee? Eu participei de todas... Não, pulei algumas etapas, foi uns 2 meses, mas eu fui chamada para participar desse processo, porque eu queria trabalhar com varejo. Isso era empresa de material de construção. Mas com os diretores eu sempre fui muito sincera da minha paixão. Eles disseram, Laura, a gente está estruturando um departamento grande de marketing, a gente precisa de pessoas de varejo, porque material de construção no Brasil, 80% é vendido no pequeno varejinho. Então eu adorei a proposta e acabei passando, e aí o meu primeiro projeto foi viajar o Brasil inteiro e mapear as redes de material de construção, do pequenininho ao grande, o distribuidor, e definir a estratégia. E você, desde assim, de ser isso, eu acho que é legal, porque acho que quando você termina a faculdade, você não tem mais ou menos uma ideia. Eu falo de mim mesmo. Eu era consultor de uma empresa júnior em marketing, e eu fui para uma empresa, uma consultoria de gestão, que me encantei para a parte de melhoria de processo, nada a ver. E ela, dentro da faculdade, ela já sabia, não, eu quero trabalhar com marketing de varejo. Isso é fantástico. Isso é fundamental. É muito bom, porque você já antecipa muito trabalho, assim, né? Você já consegue ter uma ideia do que você vai fazer. Tem muita gente que termina a faculdade, vai trabalhar e ainda nem sabe se está no caminho certo, né? E depois de alguns anos já trabalhando, eu tô aqui, mas não sei se é isso que eu quero pra minha vida. Quando ela já tá nichada, ela já sabe, não, isso que eu quero. Legal. Consegue focar, direcionar seus esforços. E isso é uma questão... é uma questão de sorte. Como eu sempre soube a minha paixão muito clara, até a trajetória no Canadá, depois que a gente vai falar, isso ajudou. Quando tu tem foco e tu sabe o que tu quer, o que te move, com certeza, acaba ficando mais fácil. Nem todo mundo consegue, mas aí me ajudou, porque eu consegui ser bem certeira, planejar a meta e atingir de entrar. Então depois eu fiquei uns anos nessa empresa, e a minha meta foi, eu quero ficar 3 a 5 anos no máximo em São Paulo. Ou eu volto para Porto Alegre ou eu vou para fora. E você estava sozinha aí nessa etapa? Ou você Eu fui sozinha para São Paulo. Lá eu conheci o meu namorado na época, hoje meu marido. E aí eu já comecei a falar com ele. 3 anos de São Paulo, eu já estava cansada. Eu comecei a dizer, ou a gente vai para fora, ou a gente vai para fora. Porque na época minha mãe já estava dizendo, violência, melhor ir para fora. E como que foi assim, Porto Alegre e São Paulo? Você sentiu muita diferença de mudança? Você voltava sempre para Porto Alegre? Porque eu sei que, baseado nos meus amigos do Rio Grande do Sul, é muito difícil, né, pro gaúcho se adaptar em outra cidade, seja ela qual for. Pode até ser Santa Catarina, que ele não vai se acostumar muito, né? Que é mais perto, né? Vamos dizer assim. Eu me forcei a não voltar nos primeiros 3 meses, porque eu sabia que para mim ia ser um pouco difícil. Depois eu voltava uma vez por mês. Eu amei São Paulo como uma escola. Eu aprendi muito, me desenvolvi muito. Mas eu sentia muito falta do ritmo de vida de Porto Alegre. Eu sentia que em São Paulo meu foco era trabalho, meu ciclo de amigos acabou sendo do trabalho, então era só trabalho. Então eu sentia falta de Porto Alegre, de final do dia a gente fazer um churrasco, de não ter que marcar, de não ter que atravessar a cidade. E tanto é que o meu marido, ele se apaixonou tanto pelo estilo de vida de Porto Alegre, que quando eu falei, a gente vai ir pro exterior, dele, não, mas quem sabe a gente vai para Porto Alegre. E ele é do Rio, de tanto que ele gostava do estilo. E o pessoal do Rio também é bairrista, né? Assim, a galera gosta de ficar no Rio, né? Talvez não tanto quanto... eu não gosto de generalizações pessoais. Assim, eu acredito que seja mais por conta da quantidade de atrações lá, né? Tem mais variedade. Mas, assim...
Mas, cara, tem de tudo, né? Tem pessoa que gosta de sair do Rio. Mas ele é sul-fluminense, eu tô falando Rio, Ah, aí é diferente. tá, O sul-fluminense sim. ali de Resende. Eu trabalhei ali perto. Eu trabalhei numa siderúrgica ali em Barra Mansa. Ah, que legal. Pela empresa de consultoria. Fiquei lá, nossa, é quente lá, viu? Então, pra ele sair de Resende era uma coisa interessante, porque era uma cidade maior, tudo. Então ele não era tão bairrista. Sim, sim. Mas você falou que os seus pais incentivaram para você morar fora? Incentivaram. Caraca, porque... É inédito isso pra mim. Até agora Caramba. Porque geralmente os pais querem o contrário, né? Quer ter os filhos ali por perto, ali, né? Mulher ainda, né? Normalmente não é uma regra, mas... Isso tive muita sorte. Meus pais sempre nos incentivaram a fazer intercâmbio, morar fora. E meu pai, minha família, a gente tem um pequeno business no Brasil e a gente teve vários episódios assim mais de violência. Então, minha mãe sempre incentivou muito pela questão, na época, aos 4, 5 anos, a violência em Porto Alegre estava bem ruim. Agora, recentemente eu tive, está muito melhor. Mas nada se compara com morar fora, com o Canadá. Então, teve bastante incentivo deles. Aí você, beleza, aí você teve essa experiência em São Paulo, né? Já não tinha, assim, já tinha experiências fora, não tinha nada que te prendesse tanto, né? Já tava assim, já tava desgarrada, vamos dizer assim. Aí, como que foi, assim, a decisão conjunta? Você já falou um pouquinho do Canadá, mas como que foi essa preparação para vir para o Canadá? Você pesquisou? Como que foi isso antes? Pesquisamos muito, assim. Eu sou uma pessoa... Eu não tenho muito medo, mas eu gosto de pesquisar bastante. Então, os dois ponderaram muito. Escolhi Toronto porque varejo, marketing, eu já tinha visto que dentro do Canadá, aqui era a região onde a gente ia ter mais empresas. Na época não existia trabalho remoto, né? Não tinha praticamente essa oportunidade. Então, a gente pesquisou. Eu sou CDF, adoro estudar e aprender, eu não tinha pós-graduação. Então, na época, começando a pesquisar sobre college, fazer uma pós-graduação. Então, nós viemos com esse plano. E, assim, eu acho que hoje eu teria feito até ainda mais pesquisa, porque na época nós tínhamos a impressão de que o único caminho seria fazer um pós e ficar. E, na verdade, existem milhares de caminhos de imigração. Até o Terry que veio aqui falou, são mais de 50, né? Tem várias possibilidades. Eu também não sabia. Eu até costumo falar, né? Porque o pessoal vem para migrar. Eu vim para estudar. Eu falei, o meu negócio não eu quero fazer o meu MBA fora do Brasil. E isso para migrar é consequência. Mas no meu caso. Né? Mas é porque isso é tão comum, cara, do pessoal fazer esse caminho, né, de vir para cá para estudar e tal, que pro pessoal que não conhece já perguntar, mas quanto que custa para estudar no Canadá e tal? Já pensa que esse é o único caminho, né? Eu queria estudar, então para mim assim vira esse caminho, mas existiriam vários outros. Como nos foi oferecida essa opção e eu realmente queria fazer uma pós-graduação fora, acho que foi a mais acertada e realmente ter feito os meses iniciais de college foi super útil, assim, porque me deu pelo menos as primeiras social skills, a gente fez amigos, a minha família hoje no Canadá são basicamente os vizinhos que eu construí, inclusive quando a gente se mudou agora recentemente, eu fiquei no mesmo bairro, tamanho laço com os vizinhos. Minha família são esses canadenses que são os vizinhos e a turma que eu construí na Humber é a minha família no Canadá. Então acho que foi fundamental o college nesse sentido. E você conseguiu agora uma curiosidade, que você falou que você teve ia estudar, mas no meio do processo você acabou conseguindo vir com o PR, né? Você pagou como residente ou não? Foi assim, a gente veio, na verdade, como estudante do college. Tipo, dezembro eu tava embarcando e tava fazendo aplicação no PR. As duas coisas ao mesmo tempo. E aí levou 6 meses pra sair. Então eu estudei os primeiros meses como estrangeira, International, né? Student, né? E aí eu consegui o meu co-op. E enquanto eu tava fazendo co-op, eu ia ter que largar o co-op e voltar fazer o último semestre. E que tudo bem. Só que como saiu o PR e a empresa queria me contratar, foi aí o melhor dos mundos, porque eu pude ser efetivada, um cargo melhor. E aí o college não tem flexibilidade, né? Porque eu queria até terminar, mas não tinha flexibilidade de estudar de noite, trabalhar durante o dia. Então não concluí. São poucas opções, eu acho que tem agora alguns que são só mas são poucos, eu acho que não é a regra, né? É aquele horário quebrado que nem de faculdade, né? Assim,
Provavelmente você enfrentou isso. Eu também fiz faculdade pública, acredito que deve ser a mesma coisa, aquelas janelas, né? Isso. Eu tinha aula uma vez 8 da manhã, depois 9 horas da noite. Não, aí quebra legal, né? Como que você vai fazer um negócio desse, entendeu? Então, o college não sei se é assim, mas enfim, é legal. Mas conta então, como que você fez, minha curiosidade, que você falou que no Brasil você já estava fazendo network para essas empresas e facilitou sua entrada aqui no mercado. Como que você conseguiu fazer esse network do Brasil com essas empresas canadenses? Que isso, na verdade, eu acho que é o pulo do gato seu, né? Já no Brasil, já consegui fazer isso. Sim. Tem pessoas que estão aqui e não conseguem. Não conseguem ainda. Até se você quiser contar um pouco também como é que foi essa adaptação no início, a fase inicial, para como que você começou a fazer os contatos com as pessoas. Claro. No Brasil, o que eu fiz foram duas coisas. A primeira foi tentar entender um pouquinho o ambiente de mercado de trabalho aqui. Então, tem um cara que eu cito sempre, eu recomendo, acho que deveria ser, tipo, tu recebeu o visto para estudar, Work Permit ou PR, recebe o link do vídeo do YouTube dele, que é o Lionel LaRoche, que é um expatriado, ele tá há 20 anos aqui e ele conta, ele tem várias palestras que ele dá aqui no Canadá e ele fala muito sobre as dificuldades ele é um expatriado como a gente e as dificuldades que o imigrante chega quando enfrenta quando chega aqui. Anyway, então já me deu um panorama do que eu não poderia fazer. Que eu não posso traduzir o resumê, preciso conhecer mercado, soft skills, experiência canadense, tudo isso. Então esse já foi o primeiro watch out, assim, tem que fazer as coisas diferentes, vai levar tempo, investimento. A segunda coisa foi, se eu quero trabalhar em varejo, eu preciso saber como que é o varejo no Canadá. Sim. E aí, do Brasil, eu já comecei a mapear, pesquisar as empresas. Isso foi o pré. Chegando aqui, aí muda um pouquinho, assim, eu comecei o college e aí, nos meses de college, teve uma greve. Eu não peguei greve no Brasil e peguei aqui. Em 2017. Premiada, né? Um mês Eu peguei sem umas aula. 3 greves só na minha faculdade, cara. Não, eu peguei uma greve, só que o meu departamento não entrou. E eu vim pro Canadá, voltei e eu tive férias, tipo assim, eu não perdi nada. Porque eu fiz o intercâmbio, eu perdi um semestre, só que teve a greve, eu fiquei fora, eu voltei, fiquei de boa, voltei lá sem problema. Caramba. 3, mas nossa, aí foi demais Não, também, peguei, não, já Felipe. comecei o primeiro mês. começou Primeiro mês na Meu faculdade de Deus, greve. é o 3 comum. meses de O greve. meu foi É o isso. comum. O meu foi Caramba, isso, porque eu ia começar, acho que em agosto, eu comecei minhas aulas, eu comecei depois de uma greve também. Então vou contar isso. Né? Teve isso. Mas aí que me deu porque eu tava os primeiros meses fazendo college e tal, trabalhando part-time, não tava fazendo tanto networking. Daí deu um mês sem aula. E tu não podia trabalhar mais, que eu trabalhava o part-time, né, com as contas. E aí, nesse mês sem aula, eu comecei a ir no Eventbrite e ver um monte de evento de varejo. Digitava lá, marketing, retail, meetup, e comecei a ir um monte. Primeiro que vários tinham café da manhã. Então, tu já ganhava café da manhã, material, e tu aprendia pra caramba. Era um monte de executivo de empresa. Época dourada que a gente fala quando não tinha antes pré-Covid, né? O Maurício falou isso também. E aí, num deles, eu já tava começando, eu já tinha mapeado lá no Brasil qual eram as empresas de varejo, já tava seguindo elas em LinkedIn, newsletter, visitando. E aí teve esse evento numa universidade aqui, que era aberto ao público. Eu não era da universidade, mas tava no Eventbrite, eu fui. Eu era a única que não era da universidade, mas Mas fui. tá valendo, tá aberto Fui. ali. Sentei bem na frente, tinha 3 executivos de empresas enormes de varejo aqui. Eu sentei na frente, fiz pergunta pra eles e no final eu conversei com todos eles e eles ficaram super impressionados assim com tipo as minhas perguntas. E aí eu adicionei todos no LinkedIn, mandei uma mensagem e uma delas me adorou. Falou, eu vou te mentorar, meu marido trabalha em tal empresa, é fornecedor de tal empresa, começa a olhar o copy deles, me manda teu resumê, só que a empresa dela não tinha copy. Eles não entendem que eu só podia fazer copy. Anyway. Eles não sabem muito, essa é uma regra que eu vejo, né? As empresas canadenses, assim, eles não... Algumas sim, mas tem grandes que não tem a menor ideia o que é co-op, o que é no... Não sabe. Não sabe. E não tem um programa, às vezes. E fora isso, né? Alguns canadenses também, você fala, eu sou PA. O que é PA? Né? Eles nem sabem que existe, cara. Mas continua, Laura. Não, e daí ela falou, me manda o teu resumê. E eu tentando explicar, então, eu sou estudante de college, que eu preciso de um co-op. Daí, quando eu fiquei insistindo dela, te apresentar o meu marido. Aí eu troquei uma ideia com ele. E aí ela me falou, tal empresa de varejo, que é muito grande no Canadá. Com base no que tu me falou, tu tem um perfil bem generalista em marketing. Aplica para tal área, que era Merchandising Coordinator, Marketing Coordinator, o programa de copy da empresa X.
E quando eu apliquei, o gerente da vaga, ele tinha 3 conexões em comum comigo. Eu tinha 6 meses de Canadá. Os 3 executivos de empresa. Nossa. E ele ficou impressionado. O que essa guria... Como assim? Acabou de chegar, já conhece só a nata do varejo. Eu tive uma reunião de 15 minutos com ele, uma entrevista, e tava contando tudo que eu já tinha aprendido, que eu tava indo nesses eventos, e ele ficou muito impressionado com... sei lá, acho que com a questão do minha paixão, profundidade, também nos assuntos. Da pesquisa, e dele me contratou. Nossa. Então, como é importante network e vontade. Eu vejo isso, assim, baseado no que você está falando, como é diferente, né? Você mostrar a garra, a vontade. Sim. Eu sempre falo isso para meus mentees, assim, você vai numa entrevista, você fala lá, entendeu? Você mostra a vontade, mostra que você quer a vaga, mostra que você está disposto, entendeu? Depois você faz depois da entrevista, né? Você faz os follow-ups, né? Certinhos. E tá aí a prova, mais uma, né? Que, assim, das pessoas que a gente conversou, como isso dá resultado, né? E como que foi essa sua primeira experiência? Foi a sua primeira experiência aqui no Canadá. Então, isso, numa empresa de varejo área, onde você queria. Exatamente. E como que foi essa sua primeira experiência aí? Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que foi maravilhoso, assim, porque eu trabalhei numa empresa canadense fazendo marketing para canadenses. Então, foi uma baita escola. Acho que os primeiros meses... A primeira coisa, assim, tem um aspecto cultural de ambiente corporativo que aqui é diferente. Então, nesse aspecto, primeira coisa, eu tava vindo de Ritmo de São Paulo. Ritmo de São Paulo é sexta-feira, tu tem que limpar a caixa de e-mails, se não terminou, leva o computador para casa. Chegou 3 da tarde na sexta-feira, todo mundo na minha baia ali tava vazando. E eu olhava assim, eu era a última a sair. Aí quando eu fui sair às 5h30, porque eu vi não tem mais ninguém, eu botei o computador. E daí, quando eu tava saindo, alguém me encontrou no corredor e falou, por que tu tá levando o laptop pra casa? Aí eu falei, que eu tenho que... Não precisa. E aí eu comecei a entender que o trabalho aqui, ele é o meio, ele não é o fim. Então, foi um dos primeiros choques, assim, de realidade de que o ritmo da empresa, se é 9 to 5, 9 a 5, tu tem que ir naquele ritmo. Porque isso de querer entregar mais, passa de um ponto e tu começa a passar uma má impressão. Tu quebra o ritmo dos outros, assim. Então... Isso é uma coisa, é importante você falar, eu senti muito isso. Principalmente quando você vem, no meu caso, eu vim do background de consultoria, de você vai estar lá, de você ficar outras horas, você tem que entregar resultado. E aqui não. Aqui, pelo menos, nas minhas experiências, assim, eu vejo... E eu ouvi isso hoje, era minha chefe, hoje ela é minha parra, né? Porque a gente tá no mesmo nível hierárquico. Ela falou, Rodrigo, você acabou de começar uma posição, cara. Tipo, relaxa. Entendeu? Ela falou pra mim, relaxa, porque eu já tô resolvendo coisa, porque eu já vi buraco no processo. Eu falei, já quero resolver. Ela falou, Rodrigo, tô segunda semana na posição, tipo, calma. Sim. Não, mas isso é ótimo, cara. Porque mas ainda assim, eu acho que depende um pouco. Depende muito também da indústria, do tipo de empresa, do projeto. Às vezes, eu já passei por essa situação de ficar trabalhando mais, de trabalhar até mais tarde, com essa coisa de atender prazos muito curtos, não, tem que entregar o negócio só amanhã, então tem que terminar hoje. Então, eu tenho uma opinião mais assim, mais aberta quanto a isso. O Bruno falou no caso dele que também eu acho que é diferente porque ele trabalha em agência de marketing, prestando com parte de, acho que é serviço para saúde, né? Que ele acompanha. E ele trabalha num ritmo assim, bem alucinante, tenso, né? Bem intenso, que é que o Felipe tá falando, é 11 horas, meia-noite, às vezes final de semana. Não tem horário, né? Sim. Então é diferente. Mas é uma coisa também, Felipe, é que eu falo, beleza, tem sim um ritmo que é que nem o Brasil, mas vai de cada um. Assim, no meu caso, eu queria um ritmo legítimo, vamos colocar canadense, porque eu vinha de muita coisa no Brasil, de entregar de trabalhar até 2, 3 horas da manhã. E eu falei, caramba, se eu tô mudando para um país, entendeu? Eu quero melhorar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida. Eu já passei da fase. Eu, cada 4h30, fechei meu notebook ali, um abraço. Pois entendeu? Se quiser que eu fique... Primeiro que eles não querem, né? Se eu fechei 4h30, eles fecharam antes, né? Mas isso que tu falou na própria empresa essa que eu citei, depois eu fui para uma outra área que era uma área nova, que estava criando processos, assim, estava mais pegada, e aí eu tava Ritmo Brasil. Até foi um dos motivos não é o que eu quero para mim, e eu mudei. Então, realmente, varia de indústria, varia de empresa, mas na média, tu tem esse 9 to 5. E tem várias coisinhas assim, porque eu acho que o segredo do sucesso do imigrante bem-sucedido é
tu tem que mantenha os teus valores, o teu senso, né? Mas tu tem que te emergir, esqueça as palavras em português, imersão na cultura, né? É que eu gosto de falar assim, dançar conforme a música também. Isso é porque eu aprendi muito isso no Brasil, numa empresa que eu trabalhava, que chegou uma hora assim, que eu falei, cara, eu vou sentar o pau aqui, entendeu? Só que, velho, não foi. Eu comecei a fazer coisas assim que era mais e, tipo assim, a galera falou, tipo, foi uma... aquela hora falou, né? Você acaba, às vezes, causando desconforto na equipe, né? Então isso não é bom. É bom você estar ali no mesmo environment ali, né? Não parecer que tá competindo ou querendo se mostrar mais. Isso, passa uma impressão, às vezes, negativa. Ou então o pessoal pode até achar que, assim, não conseguiu terminar um negócio que passou e tá levando muito tempo. Enfim, sei lá, mas pode interpretar de um jeito diferente, né? Mas essa dosagem, cabe você ter um cuidado, né? É importante você ter isso, você tem que saber, porque ao mesmo tempo você tem que mostrar, mas você tem que ir tranquilo. E uma coisa que eu aprendi muito aqui, com certeza lá também, é o relacionamento com as pessoas, né? Como você fala, eu acho que eu consegui essa posição que eu tô hoje justamente por isso. Porque você tem que entender a pessoa, tem que ver o jeito, cada pessoa gosta de se comunicar. Eu tô trabalhando com vocês hoje no seu Felipe, Rodrigo, eu odeio e-mail. Eu quero que você passe pra mim por sempre falando. A Laura, não, Rodrigo, se você marcar uma reunião comigo, eu quero saber, eu quero que você mande o e-mail. Então, beleza, não tem certo, não tem errado. Eu gosto de falar isso. Sempre quando eu entro com a reunião, eu falo, essa pessoa eu craquei, eu sei como lidar com ela, essa aqui eu não sei. Aquela ali eu tô aprendendo ainda, tô tentando ver, já tentei isso, não funcionou, tento aquilo. Porque são esses relacionamentos que vão favorecer você no mercado. Depois, durante, né, a sua experiência, vai fazer com que seja mais fácil. E criando aqueles advogados que eu falo, eu mapeio todos os meus stakeholders, eu falo, pô, esse aqui tá comigo. Esse aqui, olha, não sei. O que eu faço para ganhar ele? Entendeu? Então, é assim que você vai conseguindo o seu espaço dentro da empresa. Entendeu? Pelo menos é a estratégia, mas no Brasil não tinha essa preocupação. No Brasil, assim, cara, resultado. Felipe, seguinte, quer me dar esse relatório aqui, vai você aqui. E termina dessa chicote. Não era a pessoa Felipe, entendeu? Era tipo a máquina Felipe que me entregava alguma coisa que eu precisava. Pois é. E aqui não, cara, você tem que ter o cuidado, entendeu? Com as pessoas, você tem que ver, ainda mais com pandemia. Você deve ter esse tipo de experiência, né? As pessoas estão mais sensíveis. Elas têm que ter um carinho, assim, que... Na forma de cobrar, de fazer follow-up, tudo. E uma outra coisa que eu lembrei, assim, que eu acho que é interessante, eu falei do choque cultural de cultura, tudo. Eu lembro até hoje de um dos primeiros e-mails de uma VP de feedback, ler o feedback, entender as pessoas. Até hoje, para os meus mentees, quando o pessoal chega me contando, depois da entrevista ele falou, tá ótimo, a pessoa grava, that was amazing, we really liked you. E aí eu já tô bem calibrada, porque esse e-mail da minha VP eu mandei um deck para ela, né, uma apresentação, pedi o feedback dela. Aí ela respondeu, Laura, that's amazing. Eu gravei, that's amazing. Só que depois ela tinha colocado, if I were you, se eu fosse você, I would change. E ela botou 8 bullet points. O que ela quis dizer? De forma muito educada, no padrão canadense, tá uma porcaria. Muda essas 8 coisas. Sem mandar elas, a gente não vai seguir esse deck adiante. Mas tu grava aquele, that's amazing, porque parece a pessoa gentil. Então, acho que quanto mais tu convive com as pessoas, mais tu lê entre linhas, tu entende que tem esse jeitinho, mais importante é pra tua carreira, pra ler esse feedback, pra socializar com as pessoas, fazer networking. Com certeza, até o small talk também, né? Que é uma coisa aqui que, caramba, eu trabalhei numa empresa que não tinha isso aqui, né? Chegava lá, o pessoal perguntava, leva aquele bom dia bem azedo, né? Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Então, olha só, ela faz isso aqui, tá. Falei, pô, beleza, mas próximo no Brasil, né? Aí eu mudei para uma outra e o pessoal perguntando, não, tudo bem. E como é que vai ser? E o final de semana? Tá planejando fazer o quê? E eu tava assim, caramba, eu tava esperando isso. O que eu falo aqui? Então tem essa questão cultural, você entender como é que o pessoal fala é importante, né? Pra você saber como lidar, né? Não, isso que a Laura falou também, o Maurício disse, lembra que ele falou que o canadense ele vai te dar um elogio quando ele quer ele falar alguma coisa ruim, tipo que não tá contente com a sua performance, primeiro ele te elogia, fala alguma coisa, e lá no meio ele solta uma, porque na verdade ele não queria te dar um elogio. O recado tá ali. Ele queria dar metade do bolo ali, entendeu? Aquilo ali que ele queria falar, só que como eles são tão educados, eles falam de uma forma que você tem que entender. Essa interpretação que é a diferença cultural, né? No Brasil não, o cara vai jogar assim, putz, Laura, tá uma bosta isso aqui. Vai ser mais direto. E até uma coisa que, falando dessa parte de comunicação, Laura, eu lembrei aqui, como é que foi pra você em relação ao inglês?
Você já estava bastante confortável quando veio para cá? Ou Não. como é que era a sua base no inglês lá no Brasil? Tá, meu inglês no Brasil acho que era um intermediário para básico. Para me preparar para vir pro Canadá, eu fiz esses curso de inglês online, que tu tem aulas online, tu tem os módulos. Para mim funciona muito bem porque eu sou CDF, eu gosto de estudar, eu fazia meu chimarrão de manhã. E isso me levou para um nível intermediário e o início de avançado, o suficiente para conseguir fazer o teste que me aprovou no college. IELTS ou da escola? Ou... IELTS. Então eu consegui a nota do IELTS para vir estudar. Quando eu cheguei aqui, notei, cadê porque pra mim, na minha opinião, até hoje eu falo pra todo mundo, fluência não é falar o inglês perfeito. Fluência é usar entonação e é conseguir transmitir a mensagem. Tô há 5 anos no Canadá, até hoje eu cometo um monte de erros de inglês. Mas na área de marketing, so far, até agora, eu tenho conseguido transmitir minhas ideias. Então, quando eu cheguei aqui, que eu não tava tendo nem essa fluência, que eu travava tudo, eu comecei a usar um monte de recurso gratuito para trabalhar o inglês. Então, tem uma série de aulas gratuitas, hoje deve estar virtual, mas eu ia na Toronto Public Library. Eu ia em tudo que era evento, fazia networking para praticar o inglês. E aí foi soltando. Isso é uma coisa que eu queria desmitificar também. A galera pensa assim, todo mundo aí, vocês trabalham nas empresas canadenses gigantes, né? Vocês têm inglês perfeito. Cara, assim, é uma coisa que eu gostaria bastante de falar. Eu tô longe de ter inglês perfeito, eu tenho meu sotaque, entendeu? Mas eu tenho inglês suficiente para conseguir trabalhar em alto nível, que é o que interessa. Sim. Cometo erros? Cometo. Erro de pronúncia? Cometo. Mas nada que atrapalhe. O canadense, ele não tá preocupado de você. Olha, talvez na área do Arthur, que ele é médico, né? Ele falou que para medicina eles são um pouco mais rigorosos, né? Até o Arthur falou realmente que... tá lidando com a vida da pessoa, né? Eles falaram que realmente pesa isso, mas para as outras áreas, não. Você consegue se comunicar, você consegue se expressar, você consegue conversar no nível profissional alto, entendeu? É claro, assim, você tem que ter um nível alto de inglês, não interessa, você tem que ter, mas... Perfeito, assim, eu conheço, assim, tem pessoas que eu conheço que não tem sotaque, falam perfeitamente, mas não é a regra, né? Ainda mais ainda mais aqui, né, cara? Tem pessoas de tudo que é canto do mundo, né? Cada um fala de um jeito, então se for, assim, criterioso em todos esses aspectos aí, não é o caso, né? Você vê que cada um fala do seu jeito, e o que eu acho mais legal, quando tem alguém que é de um outro país e se comunica, tá falando com confiança e tá expressando a mensagem. E isso para mim é mais importante, é entender e conseguir transmitir a mensagem. Porque se você ficar também muito preocupado, isso é até uma coisa que é importante falar, se você ficar muito preocupado com esses detalhes, não, porque o meu sotaque, porque eu não conjuguei certo, se ficar trazendo tudo isso aí trava, não fala nada, né? Não, e é importante lembrar também que nem eu falo, assim, a grande maioria dos canadenses, principalmente aqui em Toronto, eles só falam inglês. Então, quando eles veem uma pessoa, caramba, no mínimo você fala 2 línguas, entendeu? Você fala a sua língua local, você fala inglês. Então, você já tá em vantagem com eles, entendeu? Então, assim... Uma vez, cara, até lembro quando eu tava na Austrália, tava fazendo um curso lá de pedreiro. Aí tinha um rapaz sentado do meu lado, ele tava anotando umas coisas. Mas teve uma hora que ele deixou o caderno bem próximo, assim, de mim. Aí ele escreveu uma palavra... E aí eu olhei assim, ele escreveu errado. E ele era australiano. Aí pra ver, às vezes a gente pega tão pesado com a gente, né? Que fala, caramba, tem que falar bem, tem que escrever certo, tem que fazer tudo certo. E não é bem assim. Não, você falou isso, Felipe. Eu fiz a preparação pro, assim, que não fala, a galera faz college, né? A galera reclama do IELTS. Cara, a galera não tem noção o que é o GMAT. Quando eu falo, a galera tá reclamando do IELTS, velho. Porque, cara, o GMAT, assim, a parte de matemática, pra quem tem uma base forte, pra mim, nadava de braçada ali na matemática. A verbal section, velho. Eu fazia aula com o canadense, cara. O canadense tinha dificuldade. Porque a gente tem quando a gente estuda inglês, tem que você estuda gramática, estuda coisa. Você tem uma base ali que te dá um apoio pra você aprender outra língua. Sim. Aqui eles não ensinam gramática. Então os caras não sabiam as regras básicas, tipo assim, first condition, os caras não tinham a menor ideia que era isso. O que é second condition? O que é isso? Os caras não sabem, né? Porque é aqui. Então você vê como que é, entendeu? Então eles cometiam vários erros que você pega e corrige, assim, é normal. Mas de qualquer forma, que nem eu falo, e tem ferramentas no mercado de trabalho que facilitam pra mim. Eu, mesmo tendo, né, eu me sinto confortável em escrever em inglês, mas, por exemplo, se eu vou mandar um e-mail pra um VP ou pra um diretor, eu vou no Grammarly, entendeu? Eu também. Tá instalado em todos os eu pago, o Grammarly pago. Eu não vou fazer isso. É uma ferramenta muito boa, cara. Porque assim, você pode perder uma oportunidade ou de expressar uma mensagem boa, alguma coisa assim, por erro bobo, entendeu? Uma coisa que você, sei lá, de repente não prestou atenção, então eu não vou cometer isso. Saiba onde queimar o cartucho, né? Pra não chegar num ambiente ali, num lugar que é mais
que é bom você dar uma boa impressão e fazer um negócio de qualquer jeito, né? Então fica a dica aí, pessoal, tá vendo? Mesmo nós, assim, pessoas já com experiência no mercado de trabalho, assim, ninguém domina, né? Você não precisa dominar a língua completamente. Você não pegue muito pesado. não pegue muito pesado. Claro, estuda perfeito. inglês sempre, né? Tem inglês suficiente para você conseguir trabalhar, né, no mercado profissional, mas enfim, não se apegue muito a isso. Sim. Mas foi bom você falar isso, mas eu percebi também, você já participou do podcast em inglês também, então assim, super confortável também com a língua. E eu acho que é muita questão de prática. Por isso que a gente tem que errar onde é ok errar. Onde é que são esses ambientes? Num voluntariado, num grupo, num Toastmaster, num evento. Lá tu tem que errar, na academia, fala com o vizinho. Quanto mais tu pratica, mais tu pega confiança, vocabulário. Isso me ajudou muito. Eu acho que o meu estalo, assim, profissional, porque na área de marketing tem uma cobrança um pouco maior, principalmente com oratória. Eu acho que meu estalo foi quando eu comecei a fazer algumas palestras, eu voluntario em algumas instituições, eu dou aula também sobre carreira, mentoria. E aí eu me dei conta que o feedback era super positivo, porque era inglês e eram muitos imigrantes. E eu tinha cometido um monte de erro de inglês na minha fala. E aí eu me dei conta, não, é confiança. Tipo, se tu tá transmitindo a mensagem, isso é o que importa. Rodrigo, tu falou um negócio antes, tu tava comentando a importância dos relacionamentos das empresas. Quando eu entrei no Co-op, a minha meta já era, eu quero virar full time. Então era questão de tempo até chegar ao PR e eu tive que cavar. E a gente esquece que o networking, o foco, ele não é só para conseguir o primeiro trabalho, a gente vai falar depois o quão difícil, mas lá dentro. Então uma coisa que é uma prática super comum aqui são os meet and greet. Que é conhecer e cumprimentar, não sei a tradução. Mas o que é isso? Eu faço isso em todas as empresas e é comum entre os canadenses. Toda vez que eu chego numa área nova, às vezes a empresa vai te incentivar a fazer com o teu ciclo do teu time. Tu faz uns one-on-ones, que são encontros de meia hora, virtual ou presencial, para tomar um café, para bater um papo, é um networking. Para que serve esse tipo de encontro? Primeiro, para eu te conhecer no nível além do profissional, então é normal nesses ambientes a pessoa falar onde mora, o que faz, tem filho, quanto tempo de empresa. Na segunda parte, uns 15 minutos, tu fala um pouquinho do lado profissional e aí entra esses pontos. A pessoa vai dizer como que ela prefere se comunicar, quais são os desafios que ela tem hoje. E aí é importante para nós ter isso mapeado, porque eu acredito que para mim networking é muito em relação a ajudar os outros. É uma relação de troca. E quanto mais proativa tu é, quanto mais tu ajuda o outro sem que te peçam, melhor. Eu acredito, o universo te devolve. Anyway, então nesses bate-papos começa a conhecer pessoas. E aí no retail que eu trabalhei, eu fiz com todo mundo do meu departamento e aí eu comecei... Poxa, eu vi essa pessoa lá numa outra reunião. Mandava um e-mail, eu vi que tu trabalhando na área de promoções e flyer. Eu adorei o flyer novo. Posso bater um papo contigo para saber sobre o teu departamento? E eu devo ter feito uns 30 dentro da empresa. Eu chamo isso, eu queria essa expressão de network horizontal, que é você expandir sua rede dentro da empresa. Dentro da empresa, né? Porque eu falo isso, e tem muita coisa, não sei se você percebe isso, na minha empresa tem um problema sério de comunicação. E um dos problemas me botaram justamente quando eu entrei lá, falou, olha, Rodrigo, esse cara é contra o projeto, cara. E tipo, não me falaram, né? A galera me contou depois, estão tendo um problema que ele não tá. E, cara, eu fui conversar com ele, aí eu descobri uma afinidade, né? Ele é de um país que tem normalmente uma afinidade com o brasileiro. O cara gosta de futebol. Aí, tipo assim, beleza, falástico. Beleza, já entrei, esse é o caminho, beleza. Aí eu entendi. Depois que eu criei essa proximidade com ele, através do futebol, eu vi que era o problema dele. Era comunicação, ele não estava sendo informado, ele não queria saber. Depois que eu comecei, eu falei, o que você precisa de mim para te ajudar, cara? Eu quero que você mude essa sua postura. Não, isso aqui. É isso, então beleza. Eu vou te dar tudo que você quer. Cara, a gente fez uma relação tão boa profissionalmente, entendeu? Depois a gente ficou assim. Tanto que teve uma reunião que eu tava fazendo e deu problema na minha internet. Ele pegou e disse, não, Rodrigo, deixa comigo, assumo aqui, entendeu? Não tinha obrigação nenhuma de fazer. Então a gente criou uma relação assim de ajuda, porque, eu ajudo ele me ajuda, que foi natural, entendeu? É o que a Laura tá falando. Sim, é importante. Um lembrando do outro e vamos se ajudando, né? E eu gosto de uma coisa que eu
que eu aprendi aqui, eu não fazia isso no Brasil. Por exemplo, tem uma apresentação e, por exemplo, tem uma mulher na minha empresa que eu sou fã dela, porque ela consegue facilitar a reunião, à medida que ela facilita a reunião, ela faz as mudanças no SharePoint online e ela ainda faz as minutas da reunião perfeitas. Multitasking em outro nível. Não, eu falei pra ela assim, eu não vou falar o nome dela, eu falei, nossa, sexta-feira é um dia mais light na empresa. Eu preciso conversar com você, porque eu quero saber como que você faz isso. Qual é o segredo, né? Eu fiquei assim, a gente conversou, nossa, super legal, entendeu? Aí a gente ficou super amigo, assim, ela tem o PMP também, já tem afinidade, enfim. E eu falei, cara, parabéns, porque assim, se eu tivesse que fazer isso, eu não conseguiria fazer. Tinha uma outra reunião que eu te chamei uma amiga minha pra fazer, que nós dois não conseguimos executar com perfeição o que você faz. Então, olha, parabéns e tal. Então é legal você valorizar o trabalho do outro, você ver como que tá. E as pessoas naturalmente, eu queria aprender com você também. Eu acho que a humildade é o tempo inteiro, entendeu? Também. Todo mundo tem que aprender, né? Porque você está numa posição, ela em outra, entendeu? Então, é legal, é importante. É uma coisa que eu não me preocupava no Brasil. Eu não me recordo, assim, na minha experiência profissional, algumas vezes que eu vi um trabalho bom, a não sei que fosse da minha equipe, alguém ou de outra equipe assim, e nossa, que legal, eu fosse falar isso. Talvez fosse até mal interpretado, não sei da experiência de vocês, assim, se vocês tiveram uma coisa assim. Bom, eu já ouvi isso bem no início, quando eu estava na época assim, de estagiário, falando assim, não é bom você ficar falando, pedir muita ajuda, senão é sinal de fraqueza. E aí acaba que eu reparava isso, tinha pessoas que às vezes deixavam de falar as coisas, seguravam ali, cometiam erros por conta dessa filosofia, né? E me parece que aqui é diferente, né? Quanto a esse conceito, pedir né? ajuda, ajudar, é super comum. Uma coisa que eu acho que às vezes a gente não se dá conta é que a gente pode não chamar de networking, mas no Brasil tu tem 1h e meia de almoço com a turma. Aí tu tem um happy hour de quinta. Isso é networking. E, na verdade, é tão comum a gente fazer um laço tão forte com as pessoas que tem casamento, chama o chefe, chama a turma. Aqui tu não tem essas oportunidades e como 5 horas caiu a caneta, tu não cria vínculos. Então, quando tu tem esses bate-papos, o meet and greet, um café, esse networking são momentos de tu criar esses laços e que é super bem visto. Pois é. Se você chega aqui e fala, não, vamos fazer um almoço de 1h30. Fala, caramba, comi um boi inteiro? que é isso aí? Não, isso é uma diferença também. É importante a gente comentar. Então o Felipe tocou aí, porque pra gente, né, brasileiros, eu não sei se a Laura já se adaptou 100% aqui, mas a refeição principal é o almoço, né? E pra mim ainda é o almoço. Isso por mais tempo que a gente esteja aqui, pro canadense é o jantar. Isso. Então a gente brasileiro pega aquele pratão, aquele negócio assim, não, o canadense morra de arroz e feijão. Carne. O canadense não, às vezes é uma salada, é um sanduichinho. 30 minutos já foi. Acabou. E isso é uma coisa que assim, nem todo mundo se adapta, né? Então quando a gente faz. Para eles, né, pros canadenses também, o nosso jantar é um jantar muito tarde. Eles jantam 5 horas da tarde, né? 4, 5 e meia. Não, a gente vai jantar o quê? 9, 10 horas da noite. Isso para eles falam... Repete lá, morra de arroz, feijão. Nossa, exatamente. É legal citar essas diferenças. E falando do network também, até com o diretor de empresa, né? Eu acho que eu comentei aqui já. Eu fiquei uma vez com o diretor da minha empresa 12 minutos falando sobre esqui. Porque eu falei, eu tô procurando esqui. Ele falou, eu também. Ele falou, não, eu comecei ali em Brumont, aquela região desde pequeno, não sei o que. Aí, cara, vai embora e vai, entendeu? Sim. É muito legal criar esse tipo de vínculo e é importante, queira ou não, te ajuda, entendeu? Você cria uma proximidade com... Independente do nível hierárquico ou não, entendeu? É muito... Abre portas. E interpretam, às vezes, de uma forma errada, né? Equivocada, assim. Eu acho que isso é puxar saco. Mas não é o caso, né? É uma conversa, né? Ele tava falando da experiência dele, eu falei da minha, e é isso, né? Entendeu? E aquilo também, né? Você passa, às vezes, mais tempo até com o pessoal que trabalha com você do que com a sua família. Então é bom você conhecer o pessoal, saber o que o pessoal se interessa, né? Mas tem essa interpretação diferente, né? Pessoal, e principalmente lá no Brasil, né? Você fala isso, você fala, não, porque isso aí é puxar saco, eu não gosto de fazer isso. Era até uma coisa que eu pensava também no início, e eu comecei a aprender mais quando eu vim pra cá. Até
duas coisas que eu acho que a gente vem com uma bagagem do Brasil e a gente tem essa interpretação errada. Uma é essa, de que o small talk, de ficar elogiando, batendo papo é puxar saco, e não é. Se tu quer ser bem sucedido no Canadá, tu tem que entender as regras sociais, a política interna, como as coisas funcionam. E faz parte disso o small talk, conversar com as pessoas. E para brasileiro, a gente tende a ser mais sociável. Então, em teoria, é fácil. A gente gosta de fazer isso. Mas a segunda coisa é sobre coffee chat, ou informational interview, ou bate-papo. Eu nunca... O que é isso, primeiro? Isso aí é uma prática comum, os canadenses, quando eles estão na escola. Agora a gente está falando de um tempo que é o Covid, mas então muita coisa está virtual. Mas há pouco tempo atrás, tu ia num Starbucks e era super comum tu ver alunos de high school tomando um café final do dia com executivos. O que era aquilo? Ele estava fazendo networking para entender diferentes áreas, para mapear a universidade. Eles já aprendem isso. E o que é um café? O coffee chat ou informational interview? É fazer um bate-papo com uma pessoa sobre algum tópico. Esse tópico pode ser: eu estou no Brasil e quero vir para o Canadá, e eu sei que o Rodrigo está no Canadá. Eu abordo ele via LinkedIn. Normalmente, LinkedIn é a prática mais comum, e falo: Rodrigo, eu vi que tu tá no Canadá, quero ir pra lá, o meu propósito é entender mais a vida do Canadá. Topa um coffee chat? Topa um virtual chat? Hoje tá virtual. Sim. E a mesma coisa eles chamam também de informational interview. Eu não gosto de usar esse termo, porque não tem que ser uma entrevista, é um bate-papo. Parece que é um pouco mais formal e não é a ideia, né? E isso a gente tem... Laura, que estranho tu falando isso, uma pessoa que o Rodrigo nem me conhece, eu vou abordar um canadense. Não, lembrem que a gente trabalha das 9 às 5. E aqui é uma sociedade muito voltada para a comunidade, para give it back, para retornar. Uhum. Então é prática deles ajudar o próximo. E tu não vai estar causando nenhuma... sei lá, ser chato, escalado. Inconveniência, né? Exatamente. Porque se a pessoa não puder, ela vai falar que não pode, vai tentar marcar outro horário, e se ela não quiser, ela nem vai responder. Exatamente. Entendeu? Então, isso, mas é a quebra de paradigma, né? Que pra gente não existe isso. E até baseado nas conversas que a gente teve, né? Que nem eu acho que o Maurício falou isso. Falou: todo mundo, no Brasil, todo mundo te conhece, né? Porque você cria sua rede de contatos vendo high school, você vai na faculdade, você vai naqueles amigos de trabalho, que apresentam outros amigos. Aqui você cai de paraquedas, cara. Não, pois é. Você não conhece ninguém. Às vezes lá no Brasil trabalha numa empresa e fala: caramba, eu jogava bola contigo, eu era pequenininho, né? E aqui não conhece ninguém, cara. E são essas relações, até você para pra pensar, até eu falei, são essas redes de contatos no Brasil que te chamam para outras oportunidades, né? Trabalhei com você, tem uma vaga aqui, você tá procurando emprego ou não tá? A gente não repara, mas a gente faz isso também de outras formas. Sim. Só que aqui não, você tem que descobrir quais são as ferramentas que as pessoas utilizam nesse outro país. E essas que a Laura está falando, né? É fundamental. Mas, assim, pegando esse gancho aí do network, Laura, que eu falei, cara, você, pra mim, é a rainha do network. Expert, né? Tô pra ver alguém que faz, assim, eu não conheço alguém que faz metade da quantidade de network que você vai. Conta pra gente, assim, beleza, você falou um pouco como que surgiu esse volume de network, por que você faz, assim, você já falou um pouquinho, né? Mas fala mais um pouquinho aí. Tá, várias coisas, assim. Eu comecei a me dar conta das diferenças e a importância do networking quando, num dos meus primeiros meses do Canadá, eu tinha um vizinho que era policial e eu tava falando assim, eu sou da área de marketing e tal. Ele me interrompeu e falou: o meu colega de jardim de infância, de kindergarten, vice-presidente de marketing, falou uma empresa, era de bem de consumo enorme. Passa o teu resumê. E eu tentando dizer, mas eu tô no college, eu nem sei quando eu vou fazer co-op. Tipo, eu tinha 2 meses de Canadá. E daí eu criei um resumê horroroso, porque imagina, eu nem conhecia, mandei. E fui chamada para uma entrevista, tipo, passei pelo RH, pelo screening, não fiz teste de lógica, nada. Nossa. A empresa tinha um baita processo. E fui parar na entrevista com o hiring manager. Por quê? Umas quebras de paradigma. No Brasil, fazer como a recomendação de alguém, tu normalmente recomenda alguém para uma vaga quando tu trabalha com a pessoa, ou pelo menos tu tem certeza que a pessoa não vai te queimar. Qual que é o conceito aqui? Parte-se do pressuposto de que todo mundo, eticamente, profissionalmente, é bom. Por que eu vou assumir o contrário? Então, qual é o problema de eu... Eles falam pass it along, ou resumir. Qual que é o problema de eu
passar o teu resumê para alguém. Então, por isso que essa questão do networking, quanto mais pessoas tu conhece, seja na academia, nos cafés, tudo, mais pessoas estão conhecendo o teu nome e estão mais favoráveis a passar o teu ajudar, resumê. né? Quando eu me dei conta disso, uma das coisas que eu fiz foi, eu quero trabalhar em varejo. Eu já sabia mais ou menos as empresas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma lista das empresas que estão aqui e eu preciso conhecer pelo menos uma pessoa dentro de cada empresa. Por quê? Porque eu vou entender cultura, processos e, se essa pessoa gostar de mim, ela vai passar meu resumê. Então, eu mapeei 30, 40 empresas de varejo e comecei a usar LinkedIn, evento, brasileiro, tudo para me conectar e conhecer sobre as empresas. E tem muita empresa que paga também pelo referral. Se a pessoa é contratada, se eu não me engano, acho que... $500. Você fala, tem empresa que paga $5 mil. Tem um amigo meu que trabalha numa empresa grande aí de tecnologia, óbvio falar o nome gigante, que sempre que alguém contrata, ele ganha $5 mil e ele é um program manager lá, bem alto, né? Ele cuida da rede subaquática, né, dessa empresa. E ele sempre coloca nos stories, mais 5 mil, não sei o que, mais 5 mil. Eu fico vendo, caramba, cara, que negócio bom esse. E não só, tem empresas canadenses que fazem mesmo. Então, é de interesse. Eu tenho uma amiga minha que trabalha no banco, o Felipe também é amiga do Felipe, ela chegou assim, cara, conhece alguém que tá procurando emprego? Manda pra mim. Manda pra mim, cara, eu quero colocar aqui, eu tô procurando alguém, entendeu, pra colocar. Eu recebo todos os dias, e ou é alguém, ou é recrutador procurando por vaga mesmo, porque qual que é o maior desafio aqui do profissional? Quem não é visto não é lembrado. A gente tem uma massa de imigrantes chegando aqui, e o que todo mundo faz? O mais fácil. Eu pego um resumê, eu tenho o meu perfil lá e saio aplicando para 500 Metralhadora vagas. giratória, né? Eu não vou nem falar nada, porque desse assunto, infelizmente, dessa água eu bebi muito. Todo mundo passou por isso. Eu também, todo mundo. O que tu tem que fazer de diferente? Primeiro, tu tem que entender qual é a minha área foco. Então, eu vou usar o meu exemplo. Quero trabalhar em marketing no varejo. Que posição? Eu tava procurando posição A, B ou C. Aí, quando eu tô fazendo esses coffee chats, networking, quando eu tô me conectando com as pessoas, quando eu tô me apresentando, eu já tô deixando bem clara. Eu tenho XY experiência e tô procurando tal vagas até, se tu souber de alguma coisa. Então, quando vê, tem 30, 40 pessoas lembrando do meu nome. Quando alguém chegar pro Rodrigo amanhã, tem uma vaga de marketing varejo. A Laura. Então, esse era meu objetivo. Aconteceu comigo uma situação bem... Assim, um diretor de um banco me adicionou... Nem conversei com ele. Assim, me adicionou no LinkedIn, eu sei todo mundo. Lá é festa, né? Pelo menos a minha política, né? E ele, sem me conhecer, me indicou para outro diretor por uma vaga de um banco. Eu falei, aí ele veio falar comigo, não, Rodrigo, vamos fazer um virtual coffee chat. Eu falei, beleza, o fulano tal te indicou. Eu falei, mas não conheço ele. Eu não conhecia ele. Então, tipo, porque é uma coisa até que eu tinha um problema com um professor de marketing meu durante o meu mestrado, né? Porque ele, na minha opinião, concepção, eu falei, cara, ele é muito bom de marketing, mas fez uma coisa errada. Ele falava assim, no LinkedIn ele não aceitava todo mundo, porque era profissional. No Facebook ele aceitava todo mundo. Eu falei, cara, eu faço justamente o contrário, né? Porque no Facebook é pra quem eu conheço mesmo, entendeu? No LinkedIn, não, eu quero que a minha rede fique enorme. Isso. Entendeu? Agora com o podcast, então, o pessoal me adiciona no LinkedIn, né? Então, não sei, mas enfim, vai de cada um, então. Sim, mas é importante demais, entendeu? É importante demais. Então, aí você começou... Como é que você começou a aumentar esse volume? Então, aí eu entendi. Primeiro, eu sou nova aqui, tô construindo minha rede de amigos, minha rede profissional, minha rede de networking pra tudo. Hoje, tu precisa de alguém pra pintar a parede na tua casa. A primeira coisa que você vai fazer é indicação de alguém. Então, eu precisava expandir minha rede. Sim. E aí, eu coloquei uma meta pra mim que eu ia fazer 100 coffee chats num ano. E daí todo mundo fala, nossa, é impossível, Laura. Gente, o ano tem 52 semanas. Eu botei na minha cabeça 2 noites por semana, depois do college, ou durante o dia, eu vou marcar 30 minutos com 2 pessoas diferentes. Totalmente possível, né? Totalmente. Eu tinha um Excel, e aí eu coloquei uns objetivos. Eu quero falar com pessoas de marketing, quero falar com pessoas de data, porque talvez seja uma área digital que eu possa ir. E aí foi ótimo falar, porque saber o que tu não quer também é muito importante para focar. Então, essa área eu não vou nem perder tempo aplicando ou focando esforços. E aí, nesse meio tempo, comecei a conhecer outras pessoas. Poxa, ela não é de marketing, mas está numa empresa legal, ou foi bem sucedida. Então, fui fazendo. E aí,
Nesse meio tempo também fui crescendo na carreira e aí mais gente começou a me procurar e aí eu decidi que era a hora de dedicar Give It Back. Então, tem algumas non-for-profits que eu hoje dou aulas para alguns programas de refugiado. Tem um programa bem legal que eu ajudo, são canadenses que têm mais de 60 anos e que perderam o trabalho. Então, são pessoas que não sabem nem por onde fazer networking, né? Nem tinha na época, né? Nossa, esse eu acho que... Nossa, que legal. Esse é bem legal. E imigrantes, no geral, falar de carreira. Então, aí que começou tudo. Sim, essa minha paixão. E isso que você falou do networking, que eu achei interessante, é que além do currículo, né, da metralhadora giratória, de mandar para várias empresas, de várias vagas diferentes, tem isso também com o LinkedIn, né? Que às vezes chega ali e fala, não, vou sair conectando, aí conecta, só sai conectando uma porrada de gente, mas aí você não mantém contato com ninguém, você não manda uma mensagem para ninguém. Não tem e aí você só gera um número, né? Fica um número gigante na tua rede, mas não tem, né? Não tem conexão. E eficácia também, né? Exatamente. Mas eu acho que é importante também, mesmo depois que cria conexão, por exemplo, eu converso também, não com a frequência que já quando eu estava obviamente na job search eu procurava mais, mas eventualmente as pessoas vêm falar comigo, eu gosto de falar. Até algumas pessoas do Brasil, por causa do podcast, vêm falar comigo, assim, eu acho bem legal também. Só que uma vez um canadense veio falar comigo, fiz o coffee chat, foi bem legal, achei ele um pouco agressivo já tava querendo um referral, e não é normal, né, pra canadense, assim, eu não gosto. E depois de 4, 5 meses, né, ele, um tempão já tinha feito coffee chat, ele falou, vi uma vaga na sua empresa e eu apliquei pra ela e eu usei o seu nome como referral. Aí eu fiquei chateado. Eu falei pra ele, olha, a gente já conversou, já te conheço, ok, eu não teria o menor problema em te dar referral, mas a próxima vez me avisa. Pede. Entendeu? Então, tipo assim, queimou, tá queimado. Isso acontece pra caramba. A pessoa chega ali e já faz, ou então manda o primeiro contato e já fala, não, toma aqui meu currículo, me indica lá na tua empresa e tal. Gente, isso aí... O meu problema, eu estou procurando trabalho, não pode ser um problema do Rodrigo, não pode ser um problema teu. Não pode jogar tua responsabilidade e sair atirando. Segue um resumê. Tu viu se tem vaga na minha empresa? Tu viu se essa vaga... O mais comum, eu divulgo muita vaga, porque recrutador me procura tudo, não tô procurando, eu repasso. Aí divulguei uma vaga, vamos lá, de Marketing Manager. É super comum eu receber currículo, isso muito entre os brasileiros, e eu já fiz esse erro. A gente aprende com o tempo. A pessoa mal leu a posição, responde e fala, Laura, segue meu resumê com fit. A vaga diz Marketing Manager. Eu abro o currículo, diz, ele era Sales Manager, ele era Business Development. Não tem nada a ver. Tu pode ser da área de Sales e querer transferir para Marketing, mas o teu currículo tem que estar adaptado para a vaga. Sim. E isso aí é se queimar. Não fez a lição de casa, né? E uma coisa que eu costumo dizer, assim, não é nem uma... Não é má vontade, né? Porque falando parece assim, caramba, pô, tu não vai querer ajudar a pessoa, mas não é isso. A gente tende a ajudar quem a gente conhece mais, né? Quando alguém chega, se mostra mais interesse, aí você entende, conhece a história da pessoa, aí você fica mais inclinado, fala, então beleza, eu tô entendendo o que tá precisando, Exatamente. Fica até mais fácil para ajudar. Agora, imagina 500 pessoas falando assim, manda o currículo. Não, e é muito bom ajudar, eu fico muito feliz, assim, eu tenho 2 exemplos que eu gosto sempre de citar. Eu fui mentor recentemente eu posso até falar da Hispanotec, né, que ajuda latinos. Eu adoro. E, não, foi muito legal, e dentro desse programa... Teoricamente é para latinos, né? Eu recebi o currículo, né? Vi o nome lá, falei, não, isso não é latina, era uma chinesa. Aí eu falei, calma, opa, uma coisa já me interessa, porque eu gosto das pessoas que fogem um pouquinho da caixinha, até pegando um pouco da minha graduação, na época não era obrigatório todo mundo apresentar o TCC, né? Uhum. E todo mundo fugia, na galera que estudou comigo, não quero apresentar, vai ser sorteio e não sei o quê. Eu falei, vocês estão fugindo? Eu vou me candidatar. Eu quero apresentar, porque eu sei o que eu fiz, entendeu? O trabalheira que eu fiz, eu não sei o que vocês fizeram, mas eu quero. E quando saiu a lista, meu nome não tava na lista, né? Aí o professor tava me testando, eu já tinha pedido, eu fui lá e falei, eu vou apresentar. Aí ele falou, não, eu sei. Eu tava estudando, eu falei, eu vou, porque então é a mesma coisa. Então, quando eu vi que ela era chinesa, né, voltando pro programa de mentoria, eu falei, cara, que legal. Provavelmente ela chegou lá e falou, olha, eu não sou latina, mas eu quero fazer, entendeu? Enxergou uma oportunidade ali, né? Viu? E quando eu olhei o currículo dela, eu falei, meu Deus, como ela não tá no mercado. Porque ela tinha 2 mestrados, ela tinha um black belt, ela tava no CFA, fazendo no CFA Level 2. Eu falei, cara, como assim, cara? Você não tá no mercado? Aí eu fui ver o LinkedIn dela, 300 conexões, a maioria na China. Entendeu? Aí eu falei, cara, vamos trabalhar. Deu um mês,
botei ela na minha rede de contato, o meu mentor do tempo me contratou ela. Na hora que ele viu o currículo dela, falou, opa, pelo amor de Deus, eu levei pra fazer, né? Eu tava treinando ela pra fazer uns coffee chats, que eu normalmente pego, falo, olha, vamos fazer um coffee chat pra você ver como que é, com a minha rede de contatos mais próxima, para que são amigos meus, aí ele vai te dar um feedback, vai te dar um retorno pra gente treinar, depois a gente vai tentar lá. Só que, cara, o diretor de uma empresa canadense super conceituado viu o currículo dele e falou, Rodrigo, desculpa, essa aqui é minha. E até um negócio também aqui, Laura, é o seguinte, eu ia te perguntar sobre certificações. Tem, para a sua área, tem uma forma de você conseguir certificações já no Brasil, já antecipar alguma coisa para quando chegar aqui no Canadá já tem uma vantagem? Ou não, a maioria das coisas aqui você tem que E o quão conseguir importante daqui? é a certificação também na sua área, né? Que é importante frisar isso. Bah, na área de marketing, aqui marketing, a gente tá no Canadá. O marketing, ele é um grande umbrella. Embaixo dele, o Canadá é um país especialista. Não tem um analista... Existem posições, mas não é comum ter um analista de marketing do Brasil, que tu faz tudo. Aqui tu vai ter um analista de public relations, relações públicas, um de evento, um de digital. Aí a área de digital quebra. Alguém que faz só paid search, Google, social. Então, na área de digital é importante fazer certificações. A maioria delas são gratuitas, já dá para fazer do Brasil. Mas, na minha opinião, mais do que título para a área de marketing, é o teu networking que contrata e as tuas experiências. Então, às vezes o pessoal sai correndo fazendo um monte de certificação no Google. Quando eu vou entrevistar alguém, tu fez várias certificações, mas onde que tu usou? Aí a pessoa diz, não fiz. Então, uma das coisas que eu trabalho com os meus mentees tem muita oportunidade de voluntariado aqui. E tem alguns programas, inclusive, que tu faz o curso gratuito e como para te graduar nessa certificação, tu tem que executar um projeto. Vamos dizer, tu fez um curso de marketing digital. Sim. Tu tem que, para te graduar, tu faz uma estratégia de marketing digital num pequeno negócio ou de uma ONG. Interessante. E isso do voluntariado... Coloca em prática ali, né? Para todo mundo, tu pode já começar do Brasil. Vamos dizer que eu estudei o mercado, eu sou de marketing, eu pesquisei as vagas, eu decidi que eu quero virar um marketing coordinator. Aqui no meu entry level vai ser esse. Então tá, em Roma como os romanos. Do Brasil, tu já pode começar a procurar. E tem vários sites, Toronto Volunteer, Spark Ontario, Charity Village. Tem de outras regiões do Canadá também. Digita lá Marketing Coordinator. Tu já pode começar do Brasil a ser um Marketing Coordinator, voluntariando para uma ONG e adquirir essa experiência. Então, tu fala, fiz a certificação do Google e... como Marketing Coordinator, também criei todo o paid search de uma non-for-profit, alguma coisa assim. Cara, que legal. Isso é bem legal. É bem legal mesmo. É bom já pro pessoal já ficar ligado, né? Quem tá lá no Brasil ali, às vezes só focando na certificação de lá, mas já dá para fazer uma conexão aqui com o Canadá, né? E pegando esse gancho da área de marketing, eu lembro quando eu fui... na era mesozoica lá, trabalhei com marketing. Uma coisa que me frustrava... que me frustrava na época, porque eu não gostava como as pesquisas de marketing eram feitas. Porque, assim, eu cheguei a participar de um projeto que não teve pesquisa de marketing. Eu falei, então, ele tá contratando para dar minha opinião, né? Porque o estudante, não faz o menor sentido. Você tem que fazer uma pesquisa. E na época eu me frustrei porque eu não via metodologias assim tão objetivas na época para fazer. E hoje eu fico muito feliz, né, quando eu converso com o pessoal de marketing, que vejo que hoje o tempo inteiro, né? O negócio é só focado em dados e isso que dá, né, o resultado que você coloca. E eu fiquei impressionado, assim, durante o meu mestrado também eu vi como é importante, né, como virou um negócio, não é um negócio subjetivo, né? Felipe, o que você acha? Não claro que tem alguma coisa quantitativa, mas... O ambiente digital te propicia fazer os A/B tests, testar diferentes criativos, fazer... hoje é muito engraçado quando eu entrei na faculdade, né? Era mesozoica, né? Digital era, nossa. E hoje existia o Marketing Manager e o Digital Marketing Manager. Hoje é esperado que o gerente de marca, o Brand Manager, que é o meu caso, eu gerencio um negócio, uma marca. Eu sou responsável por entregar market share, preço, profit, tudo. E a estratégia de marketing. E é esperado que eu toque a estratégia de marketing digital. Então, tu tem que entender de KPIs, de Google, de social. Sim. E tu tem que usar número, tem que testar. É muito mais... É um marketing mais business.
É porque antigamente o pessoal fugia, né, da área de finanças. Tem número, não sei o que, vou pra marketing. Hoje em dia, você vai pra área de marketing, tem que saber. Aí que você tem que saber de número mesmo, né? É muito legal. E como que você faz, assim, pegando esse gancho aí, para você sempre se manter atualizado, né? Porque a área de marketing acho que é uma obrigatoriedade, né? Tem ferramenta nova, né? Eu vou falar o que eu faço pra minha área, mas isso aplica a qualquer área. Primeiro, se tu faz o que tu gosta, facilita as coisas. Então, eu sou fã de podcast. Eu descobri podcasts locais daqui da área de marketing e retail e até foi uma estratégia de networking. Eu ouvi um episódio, gostava do executivo da empresa, do que ele falou, e eu me conectava com ele no LinkedIn. Ouvi o podcast tal, tudo. Isso me gerou entrevista de emprego, me gerou... Até num desses episódios eu comecei a seguir o cara no LinkedIn, era um executivo de uma startup bem disruptiva em varejo, que eu adorei. E aí ele postava muito conteúdo. E eu, na carona, sem conhecer o cara, comentava, fazia pergunta, interagia. E daí um dia eu estava empregada, não tinha nenhum objetivo de fazer networking para pedir emprego. Eu chamei ele para falar sobre um tópico específico, sobre Amazon, Omnichannel, umas coisas de varejo. E aí a gente ficou 2 horas num coffee chat presencial. Caramba. Meu marido tava desesperado, ligando do tipo, o que aconteceu, é isso? Né? Isso mesmo. Você não podia atender, né? Não podia entender o que eu tava falando. E no final ele disse, Laura, vem trabalhar comigo. Deu, não, mas vamos lá, a gente cria um cargo, alguma coisa. Então, isso de se manter atualizado com podcast, seguir newsletters, participar de eventos virtuais, tem vários. Então, eu tento fazer dessa forma. O networking mesmo, tu leu aquele livro, tá sabendo disso, dessa feira, então... Não, e você falou uma coisa que é bem interessante, quando a pessoa é boa, no caso, por exemplo, gostou dela, mas não tem uma vaga para aquela posição, ela falou, não, criou uma vaga. Cria a vaga. E isso que é importante, você fez a conexão, o cara quer você, interessa, ele quer você na empresa dele, entendeu? Não tem a vaga, beleza, se ele tiver o poder, que essa é a vaga, que vamos fazer uma aqui, eu preciso do seu conhecimento, da sua vontade, né, de como você gosta, né? Eu já vi em caso de indicação assim também, né? A pessoa numa empresa tá falando assim, olha, não divulgaram essa vaga ainda, mas provavelmente vão preencher aqui internamente. Então vão criar essa vaga. Já vi casos assim. Nossa, é muito legal. E dentro da sua experiência hoje, assim, Laura, fugindo um pouco de carreira, quer dizer, dentro, obviamente, da sua carreira também, quais são os seus maiores desafios dentro do que você faz hoje e fazendo um paralelo com o que você fazia no Brasil? É claro, você tem uma posição muito mais sênior hoje do que você tinha no Brasil, né? Vai ter diferenças óbvias, mas como que você compara, assim, o que você faz hoje no Canadá com o que você fazia no Brasil? Eu acho que eu tenho muito mais autonomia aqui, eu gosto. Eu acho que tu não tem, de novo, varia, empresa, tudo, mas no geral, eu acho que eu tenho uma noção de que eu confio, as pessoas tendem a confiar muito mais no trabalho dos outros e isso te dá mais liberdade e autonomia para criar. Então, eu gosto muito do que eu tenho hoje e do que eu tive na maior parte das minhas posições. Essa pergunta é interessante. Das outras coisas comparado ao Brasil... não especificamente do meu trabalho, mas eu amo o fato de ter flexibilidade e de poder ter um tempo fora do trabalho para eu voluntariar, para eu dedicar para mim, para minha família. Isso aí eu não tinha. Eu lembro que eu saí na minha primeira experiência, trabalhava em downtown, morava em Etobicoke, 1 hora de metrô, né? E aí eu cheguei em casa 6 horas, porque eu saí do trabalho às 5, cheguei às 6. Uhum. Só que eu já tinha ido na academia de manhã. Aí eu tinha ido na academia de manhã, porque eu entrava às 9, então, 9 é super tarde, eu acordo às 5, 6. E aí cheguei em casa, daí eu falei pro meu esposo, e aí, tipo, o que a gente faz? É muito cedo pra jantar, tudo. E aí a gente ficou se olhando 2 episódios da Netflix, 8 da noite, o que se faz? Então, ter esse tempo e poder usar ele, isso eu acho maravilhoso. Você não tem noção do que você faz com o tempo, é uma coisa que eu percebi isso também quando eu tava... Quando eu vim pra cá, assim, quando eu saí de uma cultura que eu trabalhava numa empresa que tinha uma cultura brasileira, quando vai pra cá, o meu caso, eu trabalho de 8h30 às 4h30, né? Da 4h30, às vezes, eu ficava, o que eu faço? Só que acaba que você aumenta, pelo menos pra mim, assim, se você consegue colocar outras coisas, aumenta sua produtividade absurdamente, né? No passado eu tirei 4 certificações, entendeu? Isso. Então, você vai, claro, né? Eu falo, o pessoal vai achar, o pessoal só trabalha, não faz nada. só faz coisas. Não, você faz, eu cuido dos meus filhos, entendeu? Pô, eu toco guitarra, eu faço as coisas Faz podcast. Faz podcast, entendeu? Então,
É só você se organizar. Eu vou pra academia também, 5h30 da manhã, todo dia, estamos lá. Enfim, é a organização do tempo, acho que te força também. E outra, você faz o que você quiser. Eu não tinha isso. Eu vejo em São Paulo, você morou também, né? Sei lá, São Paulo, às vezes, eu podia até até às 9, às vezes, mas pô, se você sai 6 horas de casa em São Paulo, cara, você vai chegar a que horas, dependendo de onde você mora? 1h30. Eu morava 10 quilômetros do meu trabalho, já cheguei a demorar 2 horas. Entendeu? Então, já passei por isso também, 2 horas, cara, num trajeto que, assim, sem trânsito, demora ali 20 minutos. Nossa. Ficava ali preso no engarrafamento e andava assim, meio metro parava. Caralho. Isso no Rio ou em São Paulo? No Rio. No Rio. Em São Paulo eu só não peguei porque eu ficava no hotel na cara da empresa mesmo. Eu só descia ali, andava uns 300 metros e chegava, mas provavelmente também. São Paulo também trânsito lá fazer um disclaimer ruim. aqui também, o pessoal vai achar, Toronto não tem trânsito. Não, tem. Claro que tem. Tem gente que mora em, tipo, subúrbios, cidades, pega o trânsito igual, só que eu acho um pouquinho melhor aqui. Né? Não tem comparação. Quem morou em São Paulo, não tem comparação. Eu cheguei a demorar uma vez, tudo bem, foi feriado, vamos lá, também não foi assim, mas saindo, eu ia pro Rio de carro. Eu demorei 3h30 na Marginal, até chegar da minha casa, que era no Morumbi, até o início da Dutra. 3h30, sendo que do Rio pra São Paulo pro Rio vai. Se você for de boa, 4h30, 5 horas, né? Então quase, dobrei o tempo de viagem. Então tudo bem, que o trânsito aqui não é perfeito, mas não tem comparação. Né, com outros fatores também, né? O verão também, a possibilidade o dia dura bem mais, né? Você tem luz solar até quase 9 horas da noite, 9, 9h30. Então tem as coisas. Também tem o lado ruim, né? Vamos falar a verdade também, no inverno é o contrário, né? 4h30 tá escurecendo, né? Isso é um pouco ruim mesmo. E uma coisa que eu sinto, provavelmente você sente também, como existe, né, a valorização do verão aqui, né? Como é importante, né, o verão pro canadense. Né? Como eles... Nossa, a vida muda, né? O humor, tudo muda. O pessoal sai né? desesperado, cara, pra fazer alguma coisa. É porque também fica esse tempo todo no inverno. Muita coisa você não consegue fazer. E chega no verão, o pessoal vai, caramba, é Copa do Mundo, né? E eu vou expandir, não é só o verão. O verão acho que é o mais, mas tem uma valorização de cada estação. Isso é até uma das coisas, estereótipos. Eu cheguei e falei, nossa, os canadenses, eles veem flyer de loja, tem garagem só pra estocar coisas e, tipo, vão nessas grandes lojas de departamento. Hoje, eu sou a louca dos flyers, eu adoro comer. Eu tenho garagem entulhada de coisa. Por quê? Porque cada estação tu tem um programa. Então, hoje eu moro em casa, cara, o spring, né, a primavera eu detestava, que era, cinza. Hoje eu amo, tu vai plantar teu jardim, tu vê crescendo. Depois, no inverno, agora a gente faz esqui, tem tantos esportes. Chega no verão, aí o verão, tudo que tu pode imaginar. E no outono, curtir a natureza, a paisagem. Então, realmente, cada estação tu curte, e aí tu precisa das tralhas pra estação. Né? Isso aproveitar é muito legal, curtir tudo, né? Eu acho isso fantástico, né? Que eu falei, chega no outono, fica muito bonito, né? Fotos, tem vários lugares, vários parques, você pode explorar, fazer no verão, né? A gente que é brasileiro, né? Gaúcho, com certeza também, churrasco um atrás do outro, eu né? faço no inverno, eu fiz essa semana. Eu cheguei a fazer perto... Você falou esquiar também, a gente ficou trabalhando em Collingwood, fiquei um tempão lá e eu acabei o Season Pass, a gente fazia churrasco direto também. Ela dava menos 20, tinha uma partezinha da casa lá, a galera mandando ver o churrasco, esquiava. Tem que saber aproveitar, né? Tentar curtir tudo, né? Tudo que vem. E até falando nisso também, eu lembrei do seguinte, Laura, em relação à sua área, tem alguma coisa também mais que pode variar dependendo da região aqui no Canadá? Tem. Ou só para entender um pouco como é que funciona isso? Essa pergunta é ótima, porque assim, existem oportunidades remotas em marketing, sim, mas não para todas as áreas. Algumas empresas ainda têm esse conceito de ir para o escritório. O que isso impacta? Em Toronto e na região, muito em Mississauga, vamos falar de indústria, bens de consumo, por exemplo. A maioria delas tá em Ontário. Então, se a tua paixão é trabalhar com bens de consumo, branding, talvez tu tenha que vir para Ontário. Eu quero trabalhar como marketing generalista. Eu não me importo de ser um gerente de marketing numa empresa pequena de qualquer setor. Sim. Bom, muito provavelmente tu vai conseguir encontrar essas posições em qualquer província de Ontário. Quero trabalhar com marketing digital. Poxa, marketing digital é bem parecido com IT. Falta profissional, então eles têm que ser mais flexível. Trabalho remoto é comum. Outro tipo de posição que tu consegue trabalhar no Canadá inteiro.
Você falou uma coisa que é uma pergunta que sempre fazem, mas é bom, citou. Qual é a real possibilidade de um profissional brasileiro de marketing ser contratado por uma empresa canadense, né? Porque a gente sabe a resposta, mas eu queria dar uma profissional brasileiro que tá que tá no Brasil. Que tá no Brasil, que tá no Brasil. Tô no Brasil, trabalho na área de marketing, sou muito bom. Tô aplicando para empresa canadense, porque eu quero ser contratado direto para empresa canadense, porque isso é o que mais perguntam pra gente, né? Então, pergunta de $1 milhão. Eu não vou dizer nunca, mas eu vou dizer 0,00001%. Por que isso? Porque, primeiro, assim, eu tenho pool de candidatos aqui. Vamos colocar no nosso lugar, assim. Tu tá no Brasil, tu tá contratando um gerente de marketing para tua empresa. E tu recebe um currículo de um cara na Índia, em Nova Delhi. Tu vai contratar ele? Não. Por quê? Ele pode ser o melhor profissional do mundo, mas eu nem sei se ele pode trabalhar no Brasil. A gente sabe que o processo de mudança não é hoje eu quero, eu vou. Tem a imigração, o visto, tem a mudança. A gente teve um incidente, adaptação. Né? A gente teve um incidente lá numa das empresas que eu trabalhei aqui, que através do networking eles contrataram um executivo que estava em Amsterdã, na Europa. E lá o aviso prévio era 2 meses, uma coisa assim. Então a gente anunciou para a empresa tudo que ia vir esse executivo. O cara desistiu por motivos pessoais, assim, 1 semana antes. É um risco para a empresa. É um risco muito grande, né? Não é uma mudança de cidade, a gente está falando de uma mudança de país. Então, assim, eu acho muito difícil. Algumas áreas, eu tenho mentees em área de IT. Esse tipo de profissional, existem canais e falta aqui. Então, tu consegue uma empresa que está disposta a arriscar, assumir o risco, a investir para trazer. Por quê? Porque não tem quem contratar aqui. Então, isso até é importante falando do marketing, porque as pessoas sempre caem naquele marketing que a gente escuta das agências, né? O Canadá precisa de profissionais de IT, Canadá precisa de... Então, esse marketing que é feito, as pessoas acabam se iludindo, falando, não, caramba, eu preciso de profissional de marketing, eu sou de marketing, então, por favor, me contrate. Só que não é assim, entendeu? E uma coisa assim, o Canadá precisa de profissionais de IT. Eu todos os dias falando de networking, todos os dias no meu horário do almoço aqui do Canadá, eu bloqueio meia hora e a minha agenda para ajudar pessoas. Então, o pessoal me aborda pelo LinkedIn, brasileiro, tem os programas que eu voluntario, então tem refugiado, imigrantes no geral. Então, para ajudar mesmo, ouvir e dar dicas. E aí, essa semana, alguém, na verdade, eu recebi como indicação, alguém, essa pessoa quer te contratar até para o serviço de mentoria e tal. E daí, no bate-papo, ela já começou, porque eu ouvi de IT, Laura deu, não, realmente, procede, mas que área de IT? O cara era CEO de uma empresa pequena e tal, mas ele era executivo, ele não é o operador do IT, ele já perdeu essas skills. Então, ele é, no final do dia, um gestor com conhecimento de TI. Se ele não tiver um inglês bom, um networking, tudo... Ele tem chances, mas assim, bem menor do que um cara que é um developer no Brasil, que é um cara que está executando o dia a dia. Porque esses são o que mais é preciso aqui, né? Operacional da coisa. Isso. Eu percebo isso, assim, para os cargos mais, assim, vamos chamar de liderança aqui no Canadá, eles querem meio que te testar. Eu vi isso, ele vai, vou te colocar ali, eu vi numa posição, vou ver se você tem os skills... Porque eu pelo menos eu posso ter uma visão enviesada, mas na minha empresa, tem muitas pessoas, o meu time mesmo, a pessoa menos experiente no meu time hoje tem 15 anos de empresa. Entendeu? Tem pessoas que estão comigo que têm 32 anos de empresa no meu time. E eles não aplicaram para vaga de liderança. Nunca aplicaram. Porque eles não querem ser líder de time. Entendeu? Não tem o perfil. Então eu vejo isso, nossa, uma senhora oportunidade. Porque se você quer, se você tem o background, se você vê aquela oportunidade, você vai e coloca. Só que a Laura falou, você tem que fazer o network, você tem que colocar, a pessoa vai te testar para ver se você beleza, você quer, mas você dá conta do recado. E eu percebo que tem essa facilidade, entendeu? Porque as pessoas que estão aqui, de certa forma, também estão muito tempo para a empresa, já estão se aposentando. A própria minha chefe, ela tem 37 anos de empresa, cara. É assustador. Fez 37 anos numa mesma empresa. É assim, é louvável, entendeu? Quando era criança, ela já estava trabalhando. Isso é cada vez mais difícil de ver, né, cara? Muito difícil. E só que acontece. E eu vejo isso, entendeu? Aqui eu vejo... Eu não sei, umas coisas que
que não eu falei, posso estar enviesado na minha empresa, eu não vejo uma competição tão acirrada, entendeu? Para subir. Mas se você quer subir e você tem essa vontade, é o caminho, não vou falar que é fácil, mas eu acho que é mais fácil do que tem espaço. Tem espaço. Vamos botar assim para não falar de forma leviana, tem espaço para crescimento. Porque às vezes você vê em outros lugares aí, no Brasil, né? Já vi bastante isso, de você tentar tá ali ralando pra caramba, mas tu não vê horizonte nenhum. Não, aqui já tá ocupado, tem essa hierarquia, não tem muito pra onde ir, né? Não, e às vezes acontece de beleza, não tem pra onde ir, aí o profissional vai pra outra empresa procurar no mercado, e quando ele recebe a proposta da outra empresa, ele vai fala, pô, mas eu tava pensando em alguma coisa pra vocês. Só acontece quando você tenta sair. Isso é muito chato. Isso é muito frustrante. Muito chato. Mas aqui eu concordo com vocês. Eu acho que a velocidade de crescimento é muito maior. Porque tem esses espaços, não é todo mundo. O trabalho aqui é o meio, não é o fim. Então a competitividade. Tu não tem tantas pessoas competindo. Eu quero ser um executivo, quero ser um CEO. E a gente tá vindo com aquela gana do Brasil, tudo mesmo tu desacelerando, tá na tua natureza, tá muito intrínseco de eu quero dar meu melhor, quero evoluir. Não que os canadenses não façam isso, mas o ritmo é um pouco diferente. Sim, acho que é uma questão cultural, né? Eu acho que desacelerado você ainda é mais rápido. Muito. Sim. Porque a gente vem num ambiente que é muita cobrança, entregar. Então, mesmo que eu relaxe, tu acaba entregando um pouco mais do que a média. E essa questão de oportunidade de crescer existe muito grande dentro das empresas, mas ainda a forma mais rápida de tu crescer até salarialmente ainda é mudar de empresa. Então, às vezes fica 2, 3 anos ou 1 e pouco numa empresa, recebeu proposta, vai para outra, fica um tempo, porque eles têm a promoção, mas o mercado está aquecido, né? Então, mas isso é o que eu fazia no Brasil e foi uma coisa que eu, quando mudei, eu não quis mais. Quer dizer, não sei, né? Porque vamos lá, né? Também não tô tanto tempo assim nessa empresa, mas no Brasil, o meu recorde foi 2 anos e meio numa empresa. E eu falei, não quero mais isso. Porque, entendeu? Eu falei, não, eu quero tentar seguir alguma coisa, desde que, claro, né? Vai de cada profissional. Eu sou um cara que eu não gosto de rotina. Quer acabar comigo e falar, Rodrigo, você vai ficar carimbando aqui, você vai exagerar, né? Você tem que fazer contas, todo respeito à galera que faz, tá? Vou deixar claro, mas é perfil. Você tem que fazer o contas a receber aqui todo dia, mesmo que tu vai receber, vai fazer, cara, legal quem consegue. Eu até brincava, eu trabalhei uma vez numa área que, cara, Rodrigo, você tem que digitar aqui, sei lá, 100 linhas. Eu, na terceira, eu já errei, porque meu cérebro já tá pensando em outra coisa. Tem um amigo meu que ele conseguiria fazer, porque ele é operacional. O meu não, meu saber estratégico. Se eu tenho que digitar, eu já vou pensar em 500 mil formas de fazer isso mais eficiente, entendeu? Não, por que eu tenho que digitar? Entendeu? Por que eu tenho que fazer? Será que eu não consigo automatizar isso aqui? Será que eu botar uma macro aqui que consigo fazer isso aqui? Ou não, vou lá no departamento do IT, lá que o cara consegue fazer para digitar isso aqui, entendeu? É a minha natureza. Mas vai de cada um. Então, voltando na parte de tentar essas oportunidades do mercado. Eu, quando cheguei na minha empresa, eu deixei claro. Eu falei lá, eu era o contractor. Eu falei, eu estou aqui primeiro para ser employee no primeiro dia. Acaba no primeiro dia. Eu quero ser contratado. E eu acabei de conseguir, né, essa efetivação, e eu já deixei claro também no primeiro dia para a mesma pessoa. Eu quero virar diretor em 5 anos. É meu objetivo, já está claro. É isso. O que eu tenho que fazer? Entendeu? O que eu vou ter que fazer aqui pra fazer? E isso não acontece, assim, pelo menos do que eu tô vendo lá na galera, assim. Eles estão lá, de boa, tranquilo. Tá bom na posição que tá, né? E tem uma deficiência de líderes aqui. Eu não sei, as pessoas não querem assumir responsabilidade ou não querem gestor de pessoas. Ser gestor de pessoas é difícil, não é fácil, entendeu? Sim, é muito Você tem que também. lidar com vários... É perfil, não. Eles preferem. Então, quem tem esse perfil e quem quer, tá aí, oportunidade. E eu até aproveitar aqui e perguntar pro Bob, tem pergunta aí? Rapidão, antes disso, pessoal, a gente queria falar aqui, antes de colocar, hoje é um dia especialíssimo, a gente está com a honra de ter o Bob aqui, representante da Recat Network, né? Pessoal que não conhece, né? Aproveite para seguir também o Bob the Roofer. Cara. É um podcast um pouquinho diferente do nosso, mais livre, muito bom. Né? Lembrando que eu tive experiência junto com o Bob de ir lá para a Islândia, né? De encarar o vulcão. Então é um podcast muito legal. E a gente também participou lá também do podcast. Isso. Eu e o Felipe, a gente fez parte, né? A gente fez o podcast falando do Carreiras, qual que era a proposta. Então a gente está honrado aqui com o Bob, né? E o Bob tá até no LinkedIn, a gente foi dando as dicas aí, ele já deu um tapa no LinkedIn.
Bob, mas aí, vamos lá. Hoje tá substituindo o Rodolfo, né? Que tá de folga. Inclusive, né? Nós somos tão bonzinhos que demos uma folga, né? Pra ele, né? Mas já tá de volta aí depois. Bob, o que você tem de pergunta aí pra Laura? Belezinha, obrigado então aí por toda essa homenagem aí. Nossa, cara, muito importante. Você tá louco. Mas, pessoal, quem chegou até aqui, vou pedir para se inscrever, tá? E também, às vezes, o YouTube prega uma peça na gente, né? Você se inscreve, alguma razão desinscreve. Então, vê lá, checa, vê se está inscrito, né? Muito importante. Vamos deixar o like se você está gostando, né? Então tá, eu não sei quantas perguntas geralmente o Sombra aqui faz. Fica à vontade, 5, 6, mas então, se tiver 10, faz as 10, não tem problema. Eu ia fazer assim, uma tosca, uma não tosca. Manda bala. Não tem problema. Então eu tinha uma bem tosca aqui, aí eu troquei na última hora, né? Porque eu acho que vai ser muito importante essa pergunta aqui, que o Rodrigo quase perguntou, e ele até perguntou. Só que a Laura, né, respondeu que o pessoal que está no Brasil, né, que se a empresa contrata, que vem do Brasil, beleza. Às vezes não quer correr o risco. Mas a pergunta seria se a empresa da sua área, se ela contrata pessoas remotas, pessoas para trabalhar no Brasil, entendeu? Para fazer algum serviço de marketing que não precisa estar no office. Tem caso? Ótima pergunta. Tá crescendo o trabalho remoto, mas na área de marketing eu não vejo muito isso acontecer. Por quê? Porque o marketing nada mais é do que eu me comunicar com o consumidor. Se tu não conhece o mercado consumidor do país, os competidores, isso dificulta. Então eu já vi empresas contratarem pessoas remotas para tocar o operacional do marketing. O que é o operacional do marketing? É o digital, é campanha no Google. Então departamentos específicos, né? Mas assim, contratar uma gerente de marketing que está remota do Brasil, a pessoa não conhece nada de ambiente do Canadá, eu acho mais difícil. Contratar alguém que vai tocar o Instagram, criação de conteúdo para social, conteúdo para Google, paid search, acho que acontece sim, tá aumentando. Mas até essa contratação, assim, acho que é complicado, mesmo que ela vai ficar remota, porque tem a questão de visto também, né? Como que funcionaria isso? Então, são empresas que elas contratam, por exemplo, citar um exemplo de um amigo meu, ele está trabalhando para uma empresa de Londres e ele está no Canadá. Por quê? Porque essa empresa tem como cultura contratar pessoas remotas ao redor do mundo. Então, eles estabelecem os países onde está tudo bem ele contratar e eles te contratam. Pode ser te contratar num serviço um employee ou eu estou te contratando como um freelancer. Mas como tu tá no teu Canadá, como tu tá no Brasil e eu tô no Canadá, eu estou te contratando, tu é remoto, baseado no Brasil e não tem nenhuma expectativa de que tu vai vir para cá. Entendi. É porque ele abre uma empresa aqui e contrata pela empresa local, né? Isso, exatamente. Entendi. Porque é mais barato. Claro. Sim, eu acho que é uma tendência. Né? Com certeza. Inclusive eu tenho alguns funcionários, já tive funcionários, já comecei a fazer isso 10 anos atrás. A gente tinha, trabalhando na Nova Zelândia e estimator para roofing na Nova Zelândia começa $85 por ano. 85 mil por ano. Né? Até 260 mil por ano. Caramba! Então, se eu consigo uma pessoa na África do Sul, né? O custo cai 10-fold, no mínimo. Entendeu? Nossa. E para mim, na hora de pegar um serviço, né? Isso aí faz uma diferençazinha. Né? Teve um amigo meu que exatamente a gente estava conversando e o chefe dele chegou para ele e disse, o meu budget é tal. $150 mil por ano. Pode contratar uma pessoa no Canadá, era uma posição de TI, pode contratar 5 pessoas na Índia, pode contratar 2 brasileiros, tu decide o que fica melhor para ti, mas o teu budget é esse. Agora, da onde vem, o que tu preferir, up to you. Sim. Com certeza, e é que nem, se eu for, na época lá, se a gente contratar uma pessoa para trabalhar no roofing de Fiji, né, nada contra, para compensar o mesmo cargo um brasileiro trabalhando, tem que ser 5, equivale a um brasileiro, entendeu?
de tão devagar que o pessoal é. Acho que nasce num país com muito sol, entendeu? Alguma coisa assim. Desculpa lá, não sei onde essa... Tá. Então vamos lá, uma segunda pergunta então, tá? O que você... É totalmente diferente aí, só para descontrair um pouco. Essa é a tosca? Não se assuste. Essa é a tosca? Na verdade eu cortei e só tem uma tosca. Pode dar todas toscas, engraçado. O que você mais gosta no Canadá, né, em Toronto, e uma coisa que você menos gosta. Só uma. O que você mais gosta e uma que você menos gosta. Eu amo o Canadá, eu sou muito grata ao país, sou apaixonada. E eu acho que o que eu mais gosto é a cultura. Eu acho que isso de tu ter a tua liberdade, mas também não é imposto. Eu acho que tu vê tanta gente fazendo tanto pelos outros, que com a autonomia e liberdade que tu tem, tu quer fazer, tu quer ser parte. Então, contagia, né? Contagia. Nos nossos primeiros meses, a gente alugou um basement aqui e eu ganhei televisão, móvel dos meus vizinhos, tudo. Hoje nós compramos uma casa, tudo que eu não usei, eu doei para outras pessoas. Nessa varejista grande que eu trabalhava, ganhei bicicleta, tudo, e daí as bicicletas que eu tinha, o pessoal dizendo, vende, tu vai fazer $200, $300. Eu falei, não, eu ganhei uma bicicleta nova. Eu vou dar essas... Mas $300 não interessa. Porque tu vê os outros fazendo e tu torna parte. O que eu não gosto, não vou dizer frio, porque eu acho que frio tu te adapta. O que eu não gosto é de não ter minha família aqui perto. Até uma das coisas que eu acho vantagem do Canadá, a gente tem voos diretos, né? Então tem uma forma de manter. Mas não é do lado. Isso que você falou, pra mim, é muito importante também. Eu sigo o mesmo raciocínio. Eu, brasileiro, assim, também não gosto de generalização, tá, pessoal? Mas, de certa forma, gosta de, se você como que é? Você achou, você vai vender pra ganhar, nem que seja o dinheiro ou não. Se eu, sei lá, ganhei alguma coisa, vou vender, vou ganhar $100, eu não vou ser mais rico nem mais pobre. Eu sigo a mesma filosofia. Se eu comprei, beleza, eu posso até vender. Mas se eu ganhei, eu vou doar. Não faz o menor sentido eu ganhar dinheiro em cima de uma doação. Eu penso assim, mas assim, que eu falei, isso é um pensamento que você desenvolve aqui no Canadá, entendeu? É uma relação assim, que ela falou, né? De retorno. Você ajuda o próximo, você é ajudado, é legal, é um sentimento bom. Assim, eu gosto de ter isso aqui, pelo menos. A gente vê isso com os programas de mentoria, né? E até com podcast mesmo, né? Você nunca sabe, é que nem eu falo, assim, o pessoal fala, pô, mas, por exemplo, eu ajudei outro dia, eu até, um abraço pra ela, que tá ouvindo, ela tem 20 anos, entendeu? Ela é bem novinha, tá no meio da faculdade e tá doida pra saber de Canadá, de não sei o quê. Não, eu vou conversar com ela, entendeu? Porque eu falei pra ela, nossa, eu tô muito feliz de te ajudar, eu não tenho noção, porque eu queria ter na sua idade a cabeça que você tem agora. Essa iniciativa, né? Com 20 anos, cara, eu tava lá em Brasília tocando guitarra, era isso que eu tava fazendo, cara. E tipo, ter sua cabeça pensando, pô, já tem o namorado dela que vai ser o futuro marido dela, o que ela tem que fazer, porque ela quer vir pro Canadá, ela quer morar fora. E já fazendo network já do Brasil. Com 20 anos fazendo network. Nossa, eu não sei vocês, mas eu falei, caramba, você tá com 20 anos, com 25 você já pode estar uma profissional formada, já aqui, já trabalhando numa empresa, já, caramba, sabe? Então, é legal, assim, é prazeroso ajudar os outros. E que nem eu falo, frisando também, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. É o pensamento que eu falo, não é porque eu me ferrei que as outras pessoas vão se ferrar, eu quero que seja o mais fácil possível para os outros, entendeu? E Bob, vamos lá, tem mais alguma? Em geral, né? Assim, generally speaking, né? Em geral, não sei se é assim que fala. Isso aí. Para uma pessoa que está no Brasil, você teria algum conselho, assim, onde começar? Em geral, né? Porque é de cada pessoa, né? É muito particular. Mas você teria onde começar, algum conselho, onde começar para quem quer vir para o Canadá? Pergunta ótima. Primeiro, reflete muito bem o propósito da vinda do Canadá. Se tu quer vir para estudar, se tu quer vir para aprender inglês, o plano, o investimento, o tempo é um. Se tu quer vir para ficar, plano e investimento é outro. Então, defina o teu objetivo, eu tenho alguma, dentro desse meu objetivo, eu tenho alguma restrição sobre o local, porque os caminhos são imensos, e cada província tem regra, então saiba muito bem o que tu quer e o que tu não quer. Se tu não souber, Laura, qualquer província, tudo, mas
que eu não quero? Eu não quero ficar em Vancouver porque eu vou ter que pegar 2 voos pro Brasil. Então tá, elimina Vancouver. E depois disso, definir teu objetivo, pesquisa nunca demais. É uma mudança de vida, é um investimento. Quanto mais tu pesquisar, mais tu vai ser grato lá na frente, porque vai minimizar teu erro, tua decepção, e tu vai vir mais preparado pro que tu tá esperando. Então pesquisa, processo de imigração, ouve o podcast, todos os episódios e te prepara. Beleza? Show de bola. Então, aí agora... A última, mas manda bala. Não, faz aí. Manda aí. Não é o raciocínio? Você tá continuando? Não. Pode ir. Manda ver. Eu tô preocupado que você tá com um pedaço até do meteoro aqui. Do meteoro aí, cara. Iceland. Tranquilo. Então essa aqui é meio tosca só. Né? Não foi tosca. Eu acho que até interessante, na verdade. Você falou sobre o coffee chat. Né? Sim. Na verdade, não é a minha área, não sei se é uma coisa comum no Brasil. Então, para uma pessoa leiga, né, que às vezes nunca ouviu falar do coffee chat, o que seria o coffee chat, né? E como que você... Alguma dica, como que você faz o seu coffee chat? Como que você faz para marcar, para estruturar? Essa pergunta não é nada tosca, é super pertinente. Eu escrevi no meu LinkedIn um artigo, ele acabou viralizando, que é o que eu aprendi, tá em inglês, com 100 cafés. Que no meu primeiro ano eu fiz os 100 cafés e aí eu dividi o conhecimento. Bem marqueteiro, dá pra lançar um livro, né, com isso, né? Mas, o que é o café? O café, que na verdade pode ser over coffee, tomando café ou não, é um bate-papo. Ele tem primeiro um propósito. E o propósito depende do momento de jornada de Canadá tu estás. Por exemplo, uma pessoa que está vindo para o Canadá, como é que ela pode usar o coffee chat? Tu precisa entender de Canadá, de caminhos de imigração, entender como funciona a tua área. Então, depois que tu ouviu o episódio do podcast aqui, vamos dizer que tu te interessou pela história da Laura ou pela história do Vitor, que é da tua área de TI. Tu vai procurar ele no LinkedIn e vai falar, olha a questão do propósito, a questão de não sair mandando conexão. Eu ouvi teu podcast, adorei a tua trajetória, gostei disso, sou de TI, tô querendo vir pro Canadá. Tu topa um bate-papo virtual via Skype, Teams, pra tu me contar um pouquinho mais. Então, essa é a abordagem, tu vai preparar uma lista de perguntas. O que essa conversa vai te dar? Informação, networking, alguém que lá adiante. Esse é o cenário 1. Cenário 2, estou no Canadá, quero entrar na minha área. Em Roma, como os romanos. Se tu quer ser um gerente de marketing no Canadá, tu precisa conversar com o maior número de pessoas que são gerente de marketing hoje, para entender o que elas fazem e o que elas não fazem. No Brasil, a gente trabalha 12 horas, tu entrega 12 coisas. Aqui tu trabalha 8 horas, tu entrega 8 coisas. Então não adianta tu chegar numa entrevista e sair dizendo, eu fazia XYZ. Tá, mas eu não tô pedindo XYZ, eu tô pedindo X. Então, tu precisa entender o que é esse X. Tu vai abordar, quer entrar em marketing, vou mandar uma mensagem no LinkedIn para brasileiro, não brasileiro, pro marketing manager, tenho esse background, quero entrar na área, me conta um pouquinho mais sobre ti, topa um bate-papo virtual, e aí tu vai preparado, depois manda um thank you note, mantém essa relação. Que legal. Foi até bom você falar, porque o pessoal no Brasil deve estar pensando, mas eu nem tomo café, como é que eu vou fazer um negócio desse aí, né? Então, assim, mas não é o pé da letra, né? E por que café? Porque essa era uma prática, agora a gente tá em pandemia, mas 2, 3 anos atrás, era sempre over coffee. Às vezes alguém convidava, vamos tomar uma cerveja, mas normalmente era um café. Então, como é que acontecia? O pessoal saía trabalhar às 5 da tarde e, vamos dizer, Rodrigo trabalha na área de marketing. Eu abordei ele no LinkedIn e falei, Rodrigo, me conta um pouquinho mais da área de marketing. Eu posso te encontrar no Starbucks, super comum tu ver, do lado do teu trabalho, às 5. E a gente faz às 5 às 5h30 um bate-papo. Eu pago o café e a gente toma um café para conversar sobre a área de marketing e o que tu tá fazendo hoje. Que é um costume canadense nesse café. É normal, a tradição normal. Se não quiser tomar café, toma um chá também. A bebida em si. Cafeteria em tudo que é canto. É o de menos, né? Acaba que você mora. Eu também não tomava café antes de morar no Canadá. Depois aqui, meio difícil. A gente fala, vamos tomar uma cerveja pro nosso amigo. Aqui tu vai falar, vamos tomar um café pra esse profissional que tu quer fazer o networking.
Ah, sim, legal. E Laura, é o seguinte, agora a gente chegou no nosso quadro Sal na Neve, que é esse quadro, os nossos convidados, eles dão dicas para ajudar o pessoal que está em busca de oportunidades aqui no Canadá. E aí fica à vontade, se você quiser dar dicas gerais ou dicas relacionadas à sua área. Ah, com certeza. Tem várias. Primeiro, a pesquisa, aquilo que eu falei. Segundo, invista no inglês. Eu troquei as configurações do meu celular, Netflix, tudo. Meu Google, minha vida virou inglês first. E comecei a eliminar o português. Por que isso? Tu começar a treinar o cérebro, vocabulário, isso aí tu já pode fazer de lá. Inglês nunca é demais. Isso é uma coisa que eu percebo, assim, desculpa estar te cortando, mas eu vejo pessoas que estão aqui, pra mim é muito estranho, cara, quando eu pego um celular e ele tá em português. Muito. Pessoa que já tá aqui, tem coisas, soa, até que o Felipe gosta de falar, assim, às vezes soa arrogante, né, porque, mas né, você convive aqui, você tá acostumado. Então, eu pego o celular, meu pai tava aqui agora, eu pegava o celular, eu não conseguia fazer isso, não, porque eu não sabia o que era o negócio. Porque você tá tão acostumado com o inglês, e isso é importante, a tua vida toda é inglês, você tá no ambiente em inglês, você pode até falar português em casa com os seus amigos, assim, enfim, mas você tem que se adaptar à cultura inglesa. Mas desculpa, continua lá. Não, certíssimo, adorei que tu trouxe os exemplos. Segunda coisa é se expõe, put your face out there, que é como eles falam. Conseguir construir a sua jornada, não só profissional, mas bem sucedida como pessoa no Canadá, não é dentro de casa no computador, é se expondo, é errando inglês, é conhecendo pessoas, é observando, entendendo cultura. Tu pode começar a fazer, a gente já deu alguns exemplos de lá, mas é se voluntariar para qualquer oportunidade que aparecer, para tu conhecer pessoas, é abordar as pessoas no LinkedIn, é pedir ajuda. E não é aquela ajuda assim, quero ir para o Canadá, como faço? Quero emprego. É ajuda com propósito. Eu já pesquisei, eu tô com essa dificuldade. Olha, eu não sei se Calgary é um mercado bom para petróleo. Deixa eu achar alguém no LinkedIn que tá na área, eu tenho um currículo parecido e bater um papo sobre isso. Ajuda com propósito. Então, put your face out there, peça ajuda, se voluntaria, se expõe. Chegando aqui, frequenta, tem livrarias, eventos, observa, colégio dos filhos, conversa com os pais, puxa assunto. Esse aspecto social aqui, tem muita gente que é tímido e tudo bem. Tu não precisa sair fazendo 100 cafés. Mas faz um pequeno ciclo. O que te motiva? Eu gosto de fazer academia. Então tá, na academia, começa a dar bom dia, começa a puxar assunto com a pessoa do lado. Faça esse networking, cria essas relações. Muito bom. Laura, obrigado por ter participado. A gente agradece aí pela presença. E se você quiser fazer também, te dá um espaço também, se você quiser fazer um merchan aí, se quiser. O famoso jabá, né? Que a gente fala. Se quiser divulgar alguma coisa sua, fica à vontade também, se você quiser. Que a gente não comentou, né? Mas a Laura, além dela ter o cargo dela, é empreendedora também, né? A gente não focou nisso, então agora é a hora. Com certeza. Não, eu fundei a Landing, que é uma empresa de mentoria de carreira fazem 2 anos. E o que eu acredito, assim, eu acho que ninguém deveria ter que pagar para alguém para entender, ajustar LinkedIn, resumir. É dever de todo mundo que está aqui ajudar e compartilhar a informação. Então, por isso, eu tenho bastante webinar, eu voluntario e eu tenho a minha agenda aberta para todo mundo. Então, muita gente me procura com dificuldades, ou Laura, deixa eu entender sobre o serviço de mentoria, porque nessa mentoria são 6 meses, eu ajudo a pessoa com LinkedIn, resumê, preparo de entrevista, mas o pessoal me procura, Laura, deixa eu contratar seu serviço. Eu, não, vamos bater um papo, me conta as suas dificuldades, às vezes com esses materiais que estão available aí, com dicas, tu resolve o teu problema e tu não precisa contratar alguém. Quando que eu acho que esse programa, por isso que eu criei a empresa, quando que ele dá valor? Tem pessoas que estão struggling, estão tentando e não estão conseguindo. E eu preciso trocar ideia com um profissional de mercado. E aí eu uno a paixão que eu tenho em ajudar, e aí a gente trabalha one-on-one durante 6 meses, todo esse processo que não começa nunca com resumê LinkedIn, em Roma como os romanos. Tu quer virar um gerente de projetos? Deixa eu te ajudar a construir essa relação, deixa eu trazer o meu network para tu primeiro começar a falar com o gerente de projeto aqui, ver se é o que tu quer. Aí depois a gente vai construir resumê, LinkedIn. Então, essa é a minha empresa, ligada muito ao meu propósito e à paixão, mas eu não... Vocês veem, quem me acompanha em rede social, eu não saio divulgando tanto, porque eu acho que nem todo mundo precisa, é só quem realmente quer essa troca.
Ah, legal. E como que acha? Como que te acha? É isso que eu ia perguntar. Todo mundo adoraria me aceitem, não, me invite, como fala, me conecta no LinkedIn, né? Sou bem ativa lá e tem o site que é o Landing by LS, tô falando em inglês, né? Landing, LANDING, BY by LS, que é o meu sobrenome, .com, que é o meu site, ou no LinkedIn. Eu também mando informações. A gente vai colocar na descrição do vídeo lá pro pessoal clicar, vai ficar mais fácil. É mentoria de carreira e para profissionais que querem entrar na área. E a gente também ajuda a construir esse networking. Depois que tu entra na empresa, como que eu entendo o feedback do meu chefe? Como que eu crio essas redes? É um programa de troca. Ótimo, excelente. Pessoal, procurem lá a Laura, que ela faz um trabalho muito bom. E eu já tinha conhecido um pouco do seu trabalho no NPB. Ah, que legal. Nas palestras, porque também aqui... Até no TNPM, né? A galera costuma falar que a Laura tá em todas. Até assim, não tem nada a ver o negócio assim, encontro dos policiais de Toronto. Tá lá. Não, pra ver o poder do network mesmo, né? Botando em prática, né? Mas foi muito bom, Laura. Obrigado mesmo pela presença. Adorei, Cris. E parabéns pelo trabalho. Eu recomendo pra todo mundo. Ouçam todos os episódios, sigam o canal, porque aprender com outras pessoas é a melhor forma de aprender. Se conectem com vocês, com as pessoas, os convidados que vocês estão trazendo. Vamos expandir essa rede e continuar ajudando o próximo para todo mundo crescer junto. Com certeza, com certeza.